Hoje, 17 de novembro de 2010, Projeto Memória, História Oral da Fundação Arquivo Memória de Santos, em parceria com o Unimonte, entrevistando o senhor Sérgio Ferreira. Aqui quem fala é o historiador Roberto Tavares, aqui do meu lado está o Jorge, que trabalha conosco no projeto também. Boa tarde, senhor Sérgio. Boa tarde. Nome completo e data de nascimento. Meu nome é Sérgio Ferreira e eu nasci no dia 4 de maio de 1965. Seus pais e suas mães, a profissão deles? Eu nasci na cidade de Santos, meu pai chama-se Silvio Ferreira e minha mãe Dirce Maria Ferreira. Qual era a profissão deles? Então, meu pai era mecânico, no início ele começou a trabalhar no cais, depois ele provavelmente deve ter feito algum curso de mecânica e no final ele seguiu a profissão de mecânico de caminhões da aula do cais. E minha mãe, embora tivesse uma formação de magistério básico, esse magistério técnico, acho que logo após o casamento ela se dedica só ao lar. Qual era a origem deles? Então, meu pai, ele é filho de imigrantes portugueses. E minha mãe já vem do interior da cidade de São Paulo, provavelmente já é uma origem mais mestiça. E meu pai é de origem portuguesa. Ele era portuário, seu pai? Meu pai, ele foi... na verdade, ele foi motorista de caminhão, trabalhou no período da juventude como portuário, mas eu acho que deve ter sido uma passagem curta. Depois ele vai ser motorista de caminhão e depois mecânico de caminhão. E meu pai foi um dos fundadores do Sindicato dos Rodoviários Autônomos. Acho que a matrícula do meu pai era 17. Você nasceu onde? Em Santos. Que lugar? Eu nasci na Santa Casa de... Não, na Casa de Saúde, na verdade. Na Casa de Saúde. Acho que todos os meus irmãos foram na Santa Casa e eu acho que eu fui na Casa de Saúde, sim. Você tem quantos irmãos? Então, eu tenho 7 irmãos. Na verdade, meu pai e minha mãe tiveram 7 filhos. Hoje tem um irmão falecido. Você foi morar onde? Você pode morar onde? Então, os meus avós, quando vieram de Portugal, isso lá pela década de 30, acredito eu, na década de 30, eles compraram terrenos do loteamento, chamado loteamento do Matias, que seria hoje a Vila Matias. Então, nesse loteamento eles construíram lá aquele típico chalé português e eu praticamente nasci e morei ali, na rua Cunha Moreira, que é ainda dentro desse grande loteamento que foi feito na década de 30. E você foi estudar onde, para as primeiras letras? Então, nas primeiras letras eu fui estudar no colégio estadual, ali no colégio Anália Franco, do lado tinha um colégio Dino Bueno, que era um colégio na época estadual. Estudei no colégio Cesário Bastos, e do colégio Cesário Bastos, como a minha família era uma das famílias que participavam, ajudavam muito na paróquia do Coração de Maria, que era uma paróquia de missionários claretianos, que trabalhavam muito essa questão dos espanhóis e portugueses em Santos. Eu já, depois das primeiras séries, eu tive a ocorrência do falecimento da minha mãe, fui morar com essa minha avó, que era muito católica, acabei indo para o Rio Grande do Sul, estudar num colégio de padres. Fui para a cidade de Esteio, no Rio Grande do Sul. Lá eu estudei durante 5 anos. Você foi, com quantos anos você foi? Eu fui para lá com 11 para 12 anos. Para lá muito pequeno, mas eu acho que olhando para trás tem sido o momento mais significativo da minha vida. Tinha perdido a mãe, acho que meu pai tinha muitos filhos, não é? Então a igreja nesse momento ela foi uma grande salvação para mim, me deu a oportunidade de estudar, me deu a oportunidade de conhecer outro estado, né? E também eu acredito que a minha formação humanística tenha vindo muito desse contato junto com esses missionários, que numa visão geral são talvez uma das congregações muito progressistas que nós temos no Brasil, né? Ela é a congregação de onde saiu, por exemplo, Dom Pedro Casaldáliga, em El Salvador, Dom Oscar Romero. Então a gente tinha lá, mesmo nós estamos falando aí do primeiro ano, do antigo ensino fundamental hoje, né? Nós tínhamos já uma formação bastante humanística, bastante social,
esse foi o período que eu passei no Rio Grande do Sul, que também é um estado já também bastante progressista, eu estava vivendo já essa coisa do renascer do Brasil novo já nesse período. Eu saí de lá em junho de 82. Eu fui para lá em final de 77. Fala mais sobre lá, sobre o Rio Grande do Sul. Então, esse foi um período bom. As lembranças que eu tenho de lá são tão fortes que até pouco tempo eu estive lá visitando o colégio. Um colégio grande. Deve ter sido também, eu imagino eu hoje, olhando para trás, era uma tarefa muito difícil, porque nós convivíamos com... A casa era dividida entre funcionários, freiras e padres. Nós tínhamos aula interna, era um colégio totalmente interno. Então, foi um período bastante rico de estudo, de formação de disciplina. Acredito eu que tenha sido também um período bom de visão geral, visão social. Hoje em dia, eu vejo até pela formação que os meus sobrinhos têm. Hoje em dia é muito comum a gente criar... A criança já nasce com uma visão muito individualista, muito fechada, né? Acho que o fato de eu ter ido estudar num colégio que tinha 50 crianças, no mínimo você aprende a negociar lá, senão você não sobrevive, né? No mínimo você aprende a conviver com outros, a dividir o pouco que você tem com os outros, quer dizer, acaba criando uma formação diferenciada. É quase que impossível você ter um brinquedo só seu, ou ter um lanche só seu, morando numa casa com 50 crianças, né? E, aliás, tanto vale para as coisas boas como para as coisas ruins também, né? Então, é difícil que um só pegasse piolho ou que um só pegasse catapora, né? Quando um pegava, não queria nem saber, bastava achar um com piolho para no outro dia todos estarem careca, não precisava estar ou não. Não via das dúvidas, estava todo mundo. Então, eu tive, acho que essa visão mais coletiva, acho que nasce lá. Como que era a rotina lá? Então, era uma rotina bastante disciplinada. Eu acho que aqueles padres lá, tanto os espanhóis como os brasileiros, viviam num eterno conflito, que eu imagino eu que é o cidadão que faça opção pelo sacerdócio é porque não quer casar, pelo menos o sacerdócio na Igreja Católica Romana não quer casar e não quer ter filho. E muitas vezes se deparavam para ter que cuidar de 50 crianças. É uma contradição grande para eles. Hoje eu consigo entender aí muito das situações que a gente vivia lá por conta dessa contradição. Mas era uma rotina bastante disciplinada, nós tínhamos lá horário praticamente para tudo. Eles tinham um zelo muito grande com a questão da saúde, com a questão da observação da nossa adolescência, né? Então, eu acredito que são um tipo de colégios que hoje eu acho que até é quase que impossível de ter. Mas eu tinha uma rotina bastante regrada, com horários para tudo. Fazíamos todo tipo de arte possível. Eu acho que a diferença é que a gente não podia deixar o padre descobrir. Então, as artes eram cada vez mais criativas, né? A gente tinha que ter uma engenharia maior para poder criar uma arte, mas evidentemente que a gente fazia. Tínhamos muito esporte, éramos obrigados a fazer lá uma série de esporte, de educação física. Eles tinham todo um cuidado bastante interessante na questão da formação. Agora, para essa faixa de idade, é uma faixa de idade difícil, porque nós íamos para lá muito novos, né? Ainda é uma fase, eu acho que, de bastante carência da família e tal. Então, eu me recordo também de bastante sofrimento, de saudade, de querer estar perto da família, de querer saber. E eu me recordo que nós tínhamos, assim, 15 dias por ano para ir para casa. Eu vinha, geralmente, no mês de dezembro, e me recordo de vir, do choque de chegar aqui, de ver com outros olhos já a minha casa, a minha própria família, e também o choque de voltar, porque voltar sempre é difícil, né? Em pleno verão, em pleno dezembro, não é? Em plena festa, que é aqui as férias, ter que largar tudo e voltava para lá. E lá a rotina não era fácil. Uma das críticas que eu tenho é que a rotina nossa lá era muito militar. Nós tínhamos aula sábado, como qualquer dia normal, e domingo tínhamos horário de estudo normal. O horário de estudo era normal todos os dias, não tinha como não ter horário de estudo. Então, eu me recordo assim com bastante... hoje, talvez eu não consiga nem implantar nos sobrinhos o rigor que eles implantavam lá. Mas é incrível que acho que a gente passava por aquilo com tranquilidade, porque talvez por fato de ser 50, talvez não se tornasse tão difícil.
Assim como você, eles também vinham de longe? Ou eram Vinham. Na verdade, os claretianos, os missionários claretianos, eles tinham um seminário grande em Rio Claro, que hoje se transformou no circuito universitário, e eles tinham essa grande casa lá no Rio Grande do Sul, que eu brinco às vezes, quando o pessoal pergunta, eu falo, vocês assistiram o filme do Harry Potter? Então, eu estudava naquele colégio. Era um colégio grande, tinha sido originalmente uma construção inacabada de um casal alemão. Então, era uma casa, era um colégio muito grande, muito bonito até, arquitetonicamente, uma das construções mais bonitas da cidade até hoje. E eu, quando fui para lá, eu fui para mostrar, para corrigir uma queixa que os gaúchos tinham. Porque os gaúchos, eles faziam lá o primeiro grau, o chamado ensino fundamental, e quando acabava o segundo grau, eles iam para Rio Claro completar o colegial e fazer a faculdade de filosofia. Quando havia vocações em São Paulo, os padres de São Paulo orientavam a fazer o primeiro grau em casa e já ir direto para o colegial aqui em Rio Claro. Então, os gaúchos reclamavam, diziam, não, nós somos obrigados a fazer o seminário menor, mas, aliás, de todas as broncas que os gaúchos têm com relação aos paulistas, eu ainda ia para ter mais essa, porque era o problema de que os paulistas não faziam um seminário menor. Então, para corrigir esse problema, Santos acabou acolhendo lá e apareceu o primeiro que topou, manda para lá. O que foi, no fundo, uma grande sacanagem, porque me levaram para conhecer o seminário de Rio Claro, que é um seminário também muito bonito, com piscina, com outro clima, um seminário já de colegial, já tem uma outra rotina de liberdade, final de semana ia para casa. E eu topei. Quando eu vi aquilo, eu topei, claro, eu achei aquilo uma festa. Mas, na verdade, eu fui acabar sendo enviado lá para o Rio Grande do Sul, que era outra rotina, que era um seminário muito rural. Aqui em Rio Claro já era meio que urbano. Lá era rural, a gente brincava, falava que aquilo era uma penitenciária agrícola, mas é realmente uma área muito agrícola. E vinham meninos de todo o interior do Rio Grande do Sul, do Paraná e de Santa Catarina. Eu era o único paulista. Aliás, era uma das atrações turísticas na época. Tinha lá uma arara, tinha lá um macaco e tinha um paulista. Eles quando vinham gaúchos, as famílias gaúchas, os próprios meninos falavam, agora eu vou mostrar um paulista. Aí chamava lá para mostrar que eu era o paulista. Foi uma época. Qual é a função do colégio? Qual era a função? Então, antes do Vaticano II, a igreja tinha uma estratégia muito interessante. Ela falava, vamos formar desde pequenininho. Essa estratégia acaba no Concílio Vaticano II, com todas as mudanças que a igreja acaba promovendo. E ali eu acho que eles chegaram à conclusão de que não era bom negócio criar alguém tão fora do mundo para, depois de formado, mandar para o mundo. Essa ideia é uma ideia interessante até, né? Vamos separar de todos os problemas, vamos criar ele aqui, numa redoma de vidro, e depois a gente manda ele puro, né? Isso não dava certo. Acho que eles concluíram lá no Vaticano II que também não dava certo. Eu mesmo presenciei vários casos que você cria tão fora do mundo que, quando manda, o padre durava 1 ano, casava. Quando ele vinha aqui para fora e via a realidade, né, tinha um choque. Além do que, é uma coisa que infantiliza. Então, você tem uma pessoa totalmente fora da realidade, sem noção do que é pagar uma conta, do que é administrar seja a própria casa, que dirá uma paróquia, né? Então, no Vaticano II, isso foi fechando, foi terminando, né? Acho que também a igreja já tinha noções das dificuldades que era criar jovens, né? Dificuldade que era para ela, enquanto igreja, ter essa instituição. Para vocês terem uma ideia, em 78, com a eleição do Papa João Paulo II, foi obrigado a todos os seminários manter junto uma congregação de freiras. Então, eu me recordo que, no ano que eu cheguei, as freiras chegaram juntos. E a igreja dizia, não, aonde tiver padre, tem que ter freira. Tem que ter a figura feminina junto. E os meninos têm que estar subordinados, tanto aos padres como às freiras. Para que, se houver algum problema, tanto com um lado como com o outro, você ter para onde correr. Então, era muito interessante essa dinâmica de ter o padre e ter a freira também ali, para você poder reclamar para ela, para poder contar para ela qualquer dificuldade que você tivesse. Tanto que problema de saúde, problemas de qualquer tipo de doença, ou mesmo algum mal-estar, era para as freiras que a gente corria. A gente não ia reclamar disso para os padres, né? E era muito engraçado, porque a primeira coisa que ela fazia era tirar a roupa. Então, foi uma época muito divertida de inventar doença para atormentar as freiras, era muito divertido.
Elas davam injeção, elas tinham toda essa coisa de controlar a enfermaria. E nessa idade é muito comum, né? Desde das doenças ainda que está saindo da infância, até mesmo se machucar. A gente trabalhava na roça. A gente tinha uma rotina hoje que eu imagino que um jovem de 12, 13 anos aqui em Santos não tem a menor ideia do que é. Eu me recordo de, com 12 anos, 13 anos, aprender a mexer com enxada. Ir para a horta, o que é super saudável. Qualquer criança do Rio Grande do Sul vive essa realidade da área rural. Eu é que não vivia. Para mim, aquilo tudo era uma novidade. Né? Tirar leite de vaca, cuidar de um animal, andar a cavalo. Então, você tem uma ideia de como aquilo era rico para mim. Muito mais do que imaginar como é que seria a minha vida se eu fosse padre. Eu não queria saber se eu ia ser padre ou não, mas eu queria continuar ali. Nós tínhamos uma piscina olímpica, 2 campos de futebol, um de salão e um campo grande de futebol de campo. Todo dia tinha jogo de futebol. Todos os dias tinha, no período do recreio, tinha jogo. Era briga para ver qual time que ia jogar, porque tinham vários times. Então, e quando não jogava futebol, jogava vôlei, eu brincava. Quer dizer, era uma vida muito mais saudável do que se tem hoje aqui nos apartamentos. Você veio para Santos porque acaba o... Então, acaba o período do ensino fundamental, não é? Que era o antigo primeiro grau, a 8ª série. Fui lá fazer a 5ª até a 8ª. E aí eu venho para Santos para fazer as férias daquele ano, para ir para Rio Claro, no outro ano, fazer o colegial. Quando eu descubro que a minha avó, que é quem me criou, estava doente. Então, eu acho que eu também já estava um pouco cansado da rotina. E aí eu escrevi para os padres dizendo: minha avó está doente, eu vou ficar com a minha avó. E aí minha avó tinha um diagnóstico de durar pouco, era um câncer bastante agressivo. E minha avó lutou, que durou 9 anos. Então, eu vim na perspectiva de voltar em maio, em junho, e não voltei, porque a minha avó, a doença dela se estacionava, então eu fui ficando. E aí, quando eu voltei, eu tinha que estudar aqui. Então, os missionários queriam que eu fosse para o Colégio Santista, que era o Colégio dos Irmãos Maristas. E eu fui lá, fiz uma semana de aula lá e não quis ficar. Me senti muito mal, era uma outra classe social, né? Eu achava que não fiquei muito feliz, não. Então, eu fui me queixar ao bispo, que eu não queria estudar lá e que os missionários queriam que eu continuasse lá. O pároco que estava aqui não era lá muito simpático, então ele queria que eu voltasse a Rio Claro ou me desligasse da congregação. Então, eu fui me queixar ao bispo e o bispo falou: olha, você estuda onde você quiser. Né? Você quer ir para o liceu, estuda no liceu, você quer ir para o... Só não posso te mandar para o Colégio São José, porque naquela época o Colégio São José era só das meninas. E eu falei: eu quero estudar no Colégio Canadá, que era perto da minha casa. E eu teria tempo de ir e voltar para cuidar da avó. E aí ele me manda uma carta do bispo, a diretora do Colégio Canadá. Eu acho que essa carta aí, ela deve ter ficado triste. Até hoje ela deve pensar muito por que eu fui atender ao bispo. Era a professora Edésia? Ela não imaginava. Não, já era a professora Rosina. Era a professora Rosina, que é uma evangélica da Igreja Batista, mas que ficou muito feliz em receber um pedido de Dom Davi, imaginou que viria lá um grande beato e aceitou a minha inscrição fora de época, porque eu entrei no Colégio Canadá já no mês de março. As aulas começavam, acho que em fevereiro, já tinham começado, acho que no final de março, começo de abril, eu entrei no Colégio Canadá. Quando você foi para o Rio Grande do Sul, quando você volta, você viu mudança em Santos, a cidade? Vi. A cidade era outra. Eu tenho uma imagem da cidade muito voltada ali ao meu bairro. Eu sou de uma época que os postes eram de madeira, então eu me recordo de ter voltado e ver os postes, a retirada dos postes de madeira, a nova iluminação. Eu me recordo dos prédios que começam a nascer na própria rua onde eu morava, e a troca. E se a gente fosse hoje fotografar a rua que eu morei, existem apenas 2 chalés, um ainda que é da minha família e um outro chalé que sobreviveu. E era uma rua só de chalés. Eu me lembro da rua Guedes Coelho, que era uma rua só de chalés e estava fechada para a construção hoje de um conjunto habitacional que está lá. Eu me recordo do verão de 79, de como eu fiquei fascinado com o shopping balneário, de ter ido lá visitar o shopping balneário, que era todo encarpetado, né? Não existia esse piso frio, era de carpete. Então eu me recordo de ter ido ver aquilo, me recordo de ver
a construções de prédios novos na orla. Quer dizer, tem uma visão de que Santos, cada vez que eu vinha do sul, era como se eu viesse mesmo do mundo rural para uma cidade que estava mudando muito, né? Mudando assustadoramente. Eu me recordo dos trólebus na Conselheiro Nébias, na costa, e a troca deles, né? A saída deles. Então, eu fui acompanhando, acho que com essas visitas. Quando eu vim para cá, aí sim eu percebi mesmo que não só tinha havido uma mudança na estrutura, como também a cidade estava vivendo um outro espírito. Também a cidade também já estava vivendo um outro momento. Olha, Betão, quando eu vim, a igreja também estava vivendo um momento diferente. Diferente do nosso lá no sul. O sul era uma igreja bastante voltada para as questões sociais, porque nós estávamos vivendo esse momento. Aqui em Santos também estava. Quando eu saí, não estava. Quando eu saí, você tinha uma igreja muito fechada, muito voltada para a espiritualidade, muito voltada só para a vida doméstica, para a vida paróquia. E quando eu vim, evidentemente, quando eu venho, me hospedo aqui no Coração de Maria, nos primeiros dias, né? A gente ficava de férias, mas não ficava em casa. Ficava na paróquia lá, de secretário lá, arrumava alguma coisa para você fazer lá na paróquia. Eu trabalhava nas férias também. E eu me recordo de ver grupos sociais, grupos que estavam nascendo para discutir uma série de problemas da cidade também. E foi num dessas voltas, já no final, quando eu estou voltando para ficar, que eu encontrei lá no salão da Paróquia Coração de Maria, o Comitê de Defesa da Amazônia, por exemplo, que era um grupo que se reunia lá. Se reunia para discutir problemas ecológicos da Amazônia. Eu me recordo até hoje, a primeira vez que eu, por conta de estar abrindo porta, fechando porta, o padre me nomeava lá de chaveiro e tal, de eu ficar assistindo até tarde uma reunião da Defesa da Amazônia, que eu tinha que fechar a porta porque eles iam embora. E aquela noite foi uma noite que acho que eu não dormi, porque foi uma noite que me esclareceu muita coisa. E além do que a reunião acabou, eu ainda peguei no pé lá de um dos participantes, ainda fiquei perguntando, não tinha a menor noção de muita coisa, né? Quem estava lá? Recordo. Olha, eu recordo do professor Arlindo, que era professor de história, né? Que depois ele organizava uns grupos de história, que eram, né, em algumas paróquias, e também era na casa dele, alguns cursos. Eu até depois comecei a fazer alguns cursos. Acho que quando os padres descobriram quem ele era, ele não teve mais condição de fazer curso nas igrejas. Mas até então ele fazia, né? Eu me lembro da Madalena, que era uma moça também que era assistente social, que participava. Também nunca mais a vi. Eu me lembro dos jovens da mesma idade que participavam. Eu me lembro de um psicólogo chamado Caetano, que fazia lá... depois se formou em psicologia, mas na época estava fazendo também, como eu, colegial, e que falava da Amazônia e tal. E eu acho que a gente, naquele momento lá, eu só não me tornei uma marina porque eu não estava morando no Acre, mas que a gente ficou apaixonado pela causa da Amazônia, ficou, né? E aquelas causas, evidentemente, que já eram a porta para outras causas, para outras situações. Então, por exemplo, na Paróquia Coração de Maria, participavam era da paróquia, alguns vereadores da cidade. Né? E eu me recordo que logo depois dessas reuniões eu me trombei lá com um vereador e perguntei, quando vai ser a eleição de novo para vereador e para prefeito? E ele me falou, não, para prefeito a gente não tem voto, não tem eleição. Eu me lembro que eu fiquei chocado com aquilo. Não tem eleição para prefeito? Não tem. Só elegemos vereador. Eu falei, e aonde elege prefeito? Ele me falou, outras cidades elegiam, nós não. Eu falei, por que nós não? Esse porquê que nós não abriu também muitas portas, né? Foi esclarecendo, acho que mais, fui através de perguntas e mais perguntas que eu fui chegando a uma outra visão. Então, eu acho que a cidade mudou. O que estava mudando de espírito, que você perguntou? Eu acho que quando eu cheguei, para nós jovens e para a cidade, estava começando um efervescer político, né? Estou falando de 1981, final de 81. Em 82, nós tivemos a eleição, né? E foi naquele momento que eu acabei botando os dois pés no movimento estudantil e abandonando um pouco a igreja. Então, aí nós estávamos voltando lá, você estava entrando no Canadá. Aí. E aí? Então, o Colégio Canadá era um colégio tradicional, tinha um nome bastante firmado na cidade, não é? Era um dos colégios que marcou bastante a formação da cidade, tinha tido grandes professores,
Você lembrou aí o professor Edésio. Mas se a gente for correr atrás, até o professor Franco Montoro, que foi governador do estado, foi professor lá no Colégio Canadá. Tivemos aí grandes professores. Num período em que o Canadá foi um grande colégio de ouro. Eu não sei, no Canadá? Eu entrei no Canadá em 81. Dos antigos, eu ainda estava lá dando aula o professor Edésio de matemática, estava lá o professor Itagiba, que depois eu vou reencontrar na Faculdade de Filosofia. A própria Thelma de Souza foi professora no Colégio Canadá, era professora lá. E quando eu entrei no colégio, eu recebi um conselho muito bom de um padre aqui de Santos. Ele dizia para mim que eu estava muito viciado em cheiro de vela, que eu tinha que conhecer outras coisas. Então, ele praticamente me empurrou vai participar de outros... Você não gostou do negócio da Amazônia? Vai lá participar do negócio da Amazônia, vai participar de outras coisas. Isso também foi muito saudável para mim. E quando eu entrei no Colégio Canadá, existia um movimento... Quer citar esse padre? É o Padre Xavier. O Padre Xavier era o pároco da paróquia ao lado do Colégio Canadá, que era a paróquia dos Passos, Nossa Senhora dos Passos. O Padre Xavier, que tinha sido também claretiano. Tinha saído já da congregação, mas tinha sido claretiano. E ele, uma vez lá, falou para mim, não, você... Aqui não tem lugar para coroinha, não. Você tem muito a dar fora, vai participar fora. Eu te ajudo. Ele falou para mim, você faz o que você quiser criar aqui, eu ponho a paróquia à disposição, e realmente ele fez. Realmente, no primeiro momento que a gente não tinha mais lugares para se reunir, ele abriu lá o salão da paroquial, deu todo o apoio possível. Até um determinado momento de grande conflito, ele sai da igreja e vai lá no colégio do lado discutir com a direção. Nesse momento, eu chego lá, já tem um movimento, que era um movimento grande na cidade, de retomada do Centro dos Estudantes de Santos, e que se chamava Todo Mundo no Centro. O que ocorre, Roberto, é que naquele período, a ditadura tinha criado no ensino fundamental e no ensino médio um sistema de controle para tentar barrar o que no passado teria sido um forte movimento, que era o movimento dos estudantes. Ele criou, primeiro ele extingue todas as possibilidades de associação livre dos estudantes. Então, tudo que era grêmio estudantil, o que era tentativa de organização das entidades estudantis foi destruído. O Canadá tinha uma tradição, porque tinha um grande grêmio, um grêmio forte. Esse grêmio ele é totalmente desmontado. Era um grêmio em homenagem ao nosso poeta, não estou mal de nomes, Vicente de Carvalho, exatamente, Vicente de Carvalho. Esse grêmio acaba sendo desmontado, e no lugar do grêmio, os governos militares criaram o que eles chamavam de centros cívicos, que eram para ensinar o civismo, ensinar noções de civismo, hino nacional, a bandeira, comemorar as datas cívicas, e no muito intermediar alguma reivindicação dos estudantes. E esse centro cívico era muito engraçado, ele tinha um professor tutor, um professor que coordenava lá os trabalhos. Então, os estudantes não tinham a menor liberdade de falar o que queriam, porque estava lá o professor do lado, que era o professor encarregado, que geralmente era o professor que comandava, que era o chefe da cadeira da matéria Educação Cívica, que no caso do Colégio Canadá, era nada mais, nada menos que um militar afastado, que dava essas aulas lá. Então, era uma situação de muito conflito. Eu chego ao Centro Cívico com a proposta do meu grupo de trazer uma palestra da defesa da Amazônia. Porque eu estava participando do Comitê de Defesa da Amazônia e eu queria trazer a palestra lá que mostrava a situação de invasão dos países imperialistas, dos países mais ricos, no território da Amazônia. Evidentemente que eu não consegui nem terminar de falar. Esse professor pediu que eu ficasse quieto, proibiu, e disse que aquilo não era assunto do Centro Cívico, que não tinha que fazer palestra nenhuma, e me deu lá uma repreensiva. E a diretora, me lembro dela ter comentado, mas que coisa, será que Dom Davi sabe que você está andando nesses negócios? Porque Dom Davi que te indicou e você está envolvido. E eu já nem sabia mais o que eu tinha falado de tão grave, porque eu só queria defender a Amazônia. E aí eu sou acolhido de um outro grupo que anda no paralelo ao Centro Cívico, que é o grupo Todo Mundo no Centro, que no caso era o Centro Cívico, era o Centro dos Estudantes, não era o Centro Cívico. E desse grupo, quem coordenava era o João Ricardo Caetano e a atual esposa dele, que era a Rosana Cerqueira. Eles eram o movimento paralelo. Naquele ano, ele concorre ao Centro Cívico. Eu fui
entusiasta da campanha daquela chapa, porque eu era doido para fazer a bendita da palestra da Amazônia, que eles prometeram para mim que se eles ganhassem a eleição, a gente fazia a palestra da Amazônia. E aí eu fiz a campanha, eles ganharam a eleição, foi uma eleição... O João Ricardo disputou nada mais, nada menos que o sobrinho da diretora, que, olha, não me lembro o nome da pessoa, não, mesmo se eu lembrasse eu não falaria, mas fisicamente, esteticamente, ele era a própria figura do centro cívico mesmo, ele era todo cívico, né? Só faltava aquele estandarte lá da família, da propriedade, mas o resto ele tinha tudo. E aí o João Ricardo ganha a eleição e me nomeia diretor cultural. E ainda falou para mim no dia da posse, agora você pode fazer a palestra que você quiser, da Amazônia, do Acre, de onde você quiser. E aí eu, diretor cultural, montei lá um grupo de teatro. Na verdade, eu não sabia muito o que seria um diretor cultural, né? E aí a Rosana me dá algumas dicas, mas eu estava muito animado, né? Eu tinha sido nomeado no colégio para ser diretor de não sei o quê, nós não tínhamos nem... Aliás, com a eleição do João Ricardo, a diretora do colégio começa a desmontar o centro cívico. Ela tranca a chave, não deixa mais usar a sede, ela proíbe que se faça um jornalzinho, ela proíbe... E esse professor, que era um militar afastado, pede demissão, ele se afasta. Aí ela nomeia uma professora lá, que ela achou que era a melhor, e realmente se transformou na melhor aliada que a gente tinha, porque ela até concordava muito conosco, acabou virando uma cúmplice das nossas rebeliões. E aí, aquela gestão foi uma gestão de bastante efervescência, porque a escola também vivia esse movimento e a gente estava lá agora com o organismo oficial na mão, que era o Centro Cívico. Mesmo limitado, mesmo bastante cerceado pela diretora, qualquer coisa tinha que ser pedido para a diretora é a autoridade máxima no colégio. Nós tínhamos ainda a condição de, mesmo trilhando aquele caminho difícil, abrir algumas melhorias ou conseguir ser ouvido em algumas reivindicações. E aí acho que foi o ano de ouro para mim, Roberto, porque se a igreja me deu uma estrutura humana, se ela me preparou de uma forma de ter uma consciência humanística, de ter uma consciência umas noções claras de justiça, de igualdade, lá nesse momento eu até esqueci da igreja, naquele ano e nos outros anos eu acabo me dedicando totalmente à luta do movimento estudantil. Que lá no Colégio Canadá tem um diferencial. É uma luta... É um colégio que não era de periferia, então é um colégio de classe média, num bairro de classe média. É um colégio que tinha uma tradição, que nós acabamos descobrindo na história, mesmo que apagada, mesmo que escondida, a gente acaba descobrindo pelos jornais, pelos arquivos de jornais, a gente acaba descobrindo o que se fazia antes no colégio, o tipo de movimento que o colégio tinha. O próprio festival de música que o colégio tinha, que era na década de 60, na década de 50, era um grande festival de música na cidade, que era feito lá, pelo Grêmio do Colégio Canadá. Então, eu acho que a gente acaba tendo uma gestão bastante forte de trabalho e de trazer melhorias para o colégio. Nós tínhamos uma visão, uma preparação política paralela. Politicamente, tinha uma formação paralela. Mas, no colégio, o nosso trabalho era de reivindicação mesmo, de coisas básicas que, você tem uma ideia, tínhamos, assim, há décadas que o laboratório de química era fechado, não tinha material para usar, não era para ser usado. A biblioteca tinha caído do telhado, já tinha não sei quantos livros estragados e tal. Você tinha reivindicações. O teatro, o Colégio Canadá possui um anfiteatro, eu diria, um dos mais bonitos da cidade, nível de colégio, que tem um vitral que veio de fora. A Companhia Elétrica do Canadá trouxe um vitral que até hoje deve estar lá no anfiteatro, e aquilo vivia fechado, aquilo vivia abandonado, o colégio estava extremamente sucateado. E nós começamos uma luta para buscar essa questão de reestruturar o prédio, de salvar o prédio, e de usar. Porque é um absurdo você aprender química tendo um laboratório do lado e não podendo usar o laboratório. Que, na verdade, é o grande desmonte da educação pública que foi feito, né, propositalmente. Eu me lembro que nós vivemos isso assim, de vizinhos, colegas meus que estudavam no Colégio Humanitas, ali na Conselheiro Neves, que estudavam no Colégio Objetivo, ou que vinham dos colégios religiosos, Santista, do Carmo,
e que tinham um aprendizado de química no laboratório e nós não tínhamos. Nós não podíamos ter acesso ao laboratório. A desculpa era que não tinha lá, com certeza também não tinha lá os equipamentos, não tinha lá todo o material que necessitava para ser usado. Mas era esse e outros absurdos que nós fomos conseguindo assim, brigar para conseguir abrir de novo e usar e ter. Também havia um ranço muito grande das administrações escolares. A diretora de escola tinha sido, por muito tempo, eu acho que na ditadura, vigiada, controlada e colocada lá mais para cercear do que para exigir melhorias. Na verdade, elas eram um pouco cúmplices desse desmonte. E aí, geralmente, as administrações escolares tinham uma política de muito cerceamento. Não pode falar, não pode isso, não pode aquilo. Nos períodos da manhã e da tarde, até era um pouco compreensivo, porque nós estamos falando de menores de idade. Mas no período da noite, o Colégio Canadá se abria para empregadas domésticas, para porteiros de prédios ali da região, ou também para funcionários da COSIPA, das grandes empresas de Cubatão, que não tinham de estudar. Então, o público da noite não aceitava ter a mesma rotina disciplinar do público da tarde e da manhã. Quer dizer, era absurdo a escola fechar-se quando entravam os alunos para a aula e só abrir na última aula e proibir uma pessoa de 30, 40 anos de ir para casa porque está se sentindo mal, porque quer ir embora. E não podia. Tinha que andar de uniforme, né? Tinha toda uma visão meia doida. Hoje a gente olhando é meio coisa de doido. Mas a diretora estava lá para expulsar, para proibir e para exigir que as normas fossem seguidas iguais, o que era um pouco impossível naquela época. Fala aí, e aí a política estudantil, como é que evoluiu lá? Então... Aí você entra ali, lá, o Ricardo não dele. Aí como é que vai a evolução, os conflitos, os grupos políticos que entram? O que ocorre naquele momento Então, naquele momento ocorre dois fenômenos comigo. Primeiro, que em busca de conhecer mais, e eu estou vivendo um ano eleitoral, eu acabo esbarrando na Conselho Neves, no quarteirão do Colégio Canadá, com dois comitês. Um comitê do deputado federal Mário Covas e um comitê ao lado, na outra esquina, do deputado estadual Rubens Lara. E evidentemente que eu, de tanto estar de bicicleta para lá e para cá, eu era um moleque, eu vi o João Ricardo indo para um dos comitês. E ele era o presidente do colégio. Eu perguntei, você está na campanha? Tô, tá, você quer ir também? Quero. E eu acabei indo. Entrei lá na campanha do Rubens Lara, lá falei, olha, eu vim aqui porque eu quero ser soldado eleitoral, porque aqui cabe eu não estou servindo ainda, mas soldado acho que eu já estou dando. Para dar um soldado eu já consigo. E aí eu tive esse fenômeno. Eu acho que quando eu encontrei, a primeira pessoa que eu encontrei era o Rubens Lara. Eu não tinha, acho que, assessores, eu fui no horário que estava ele lá. E eu peguei ele na entrada, assim, falei, eu tenho que apoiar um deputado mesmo, vou apoiar esse aqui mesmo, não conheço nada dele, não, mas acho que deve ser bom a gente e tal, sei o quê, pelo menos não é do lado da ditadura. Ele perguntou para mim, o que você sabe da ditadura? O que você sabe? Ele começou a debater comigo. Mas de onde você leu isso? E eu fui falando, eu li. Aí ele perguntou onde eu estudei, eu falei que tinha estudado para padre, mas que agora estava parado esse projeto, se eu ia voltar ou não. E ele no final falou, mas o que você quer? Eu falei, olha, eu quero ser soldado da campanha aqui desse candidato aqui, porque lá no Grêmio, lá no Centro Cívico. Aí ele perguntou do Centro Cívico, eu falei que era do Canadá. E aí ele me convidou para tomar Coca-Cola. Né? E aí, durante a conversa, eu paro de olhar para ele e começo a olhar para os cartazes que estão nas paredes e acabo vendo que eu estou falando com o próprio candidato. No final, assim, no meio da conversa, que eu falei, o senhor, por acaso, o senhor é parente do candidato? Ele falou, não, eu sou eu mesmo. E ficou muito animado lá e tal, falou também um pouco Foi uma conversa. Eu praticamente criei uma empatia muito grande, né? Então, eu acabei me envolvendo. A cidade vivia também essas coisas. Todo mundo que estava envolvido acabou entrando em alguma campanha, não é? Então, nós acabamos se reencontrando na campanha do Todo Mundo no Centro para conseguir de novo a sede do Centro Estudante Santos, que naquele período, a nossa sede, que tinha sido tirada da mão dos estudantes na ditadura, tinha sido entregue para uma autarquia do governo federal, que era o Projeto Rondon. E aí nós tivemos a ajuda do deputado Tarquínio Silva a invadir aquele prédio e tomar aquele prédio de volta. Eu me recordo que eu cheguei atrasado. Na verdade, não precisou ter grandes fenômenos, não precisou quebrar porta nem nada, né? A própria
diretoria lá do Projeto Rondon entregou a chave para a gente quando viu aquela montoeira de estudante. Naquele momento histórico, era evidente, estava muito claro o roubo que tinha sido do patrimônio dos estudantes, que os estudantes tinham construído, estava muito claro aí o estelionato que tinha sido feito tomando da gente. Naquele momento, eu começo a entender que aquilo era muito maior, que existiam outros grupos, não é? E grupos ligados a partidos. E, evidentemente, que eu estava envolvido lá com o PMDB, que era o partido da época, não é? E dentro do PMDB eu comecei a encontrar outros movimentos também, o que acabou, não digo tirando a inocência, mas acabou me esclarecendo mais sobre o que os atores que estavam realmente por trás de muitas das reivindicações, de muitos movimentos que estavam nascendo naquele momento. Então, eu me recordo de ter encontrado outros grupos, né? Mais à esquerda, e de conhecer, e de poder ser... como a gente era novo, a gente vinha de um momento muito independente daquilo tudo, né? Eu nasci lá no movimento de base, lá nos estudantes, nasci simples lá, sem muita consciência das coisas, e depois é que eu veio, não foi o contrário, não foi o partido que me pôs lá para que eu atuasse. Eu não era soldado de um partido até então, eu vinha do movimento das reivindicações. Aí eu fui encontrar com o pessoal dos partidos. No movimento estudantil era um problema, Betão, porque nós tínhamos lá dois tipos de militante. Tinha o militante, que eu vou puxar a sardinha para o meu lado, era aquele pessoal que vinha mesmo com interesse de fazer alguma melhoria no colégio, que estava movido de algum voluntarismo, e tinha os militontos. Né? O militonto, aquele cara que tinha uma agenda de 1000 reuniões. Eu mesmo me recordo de ter acompanhado um desses militontos aí por uma semana e ter ficado maluco, porque ele conseguia ir em 10 reuniões. Ele era membro do Comitê da Anistia, membro da Autonomia, não sei o quê, da Serra do Mar, de não sei o que mais, da luta pela não sei o quê. E, assim, coisas assim que eu ficava assustadíssimo. Eu falava, nossa, mas esse cara é muito importante, porque ele está ligado com o movimento dos camponeses da Nicarágua, e ele tem solidariedade aos soldados, aos guerrilheiros do Afeganistão. E eu ficava olhando aquilo tudo, e tinha reuniões mesmo, era uma coisa assim... E eu ficava impressionado como esse cidadão conseguia ter tanto compromisso. Só esse namoro, evidentemente, namoro dura, para quem tem uma visão mais prática da vida, dura 15, 20 dias. Em 20 dias você fala, não, eu não aguento mais, eu só vou em reunião e não faço nada. E eu tinha uma visão de ter prometido para os estudantes que a gente ia melhorar o colégio. Então, eu me afasto dessa guerra política. Eu me recordo que existiam milhões de grupos. O PCdoB, que era forte, né? O PCdoB vem depois, mas eu estou falando no momento que tinha... eu não vou me recordar as siglas, mas eram umas siglas, umas mais... trabalho, não sei o quê... Trotskista, tinha os trotskistas, eram fortes em Cubatão, eram jovens até, e eles estavam preocupadíssimos lá com algum problema lá acho que nem tinha guerra do Afeganistão ainda, mas eles já estavam preocupados com isso, acho que eles eram os únicos que sabiam que ia ter problema lá, entendeu? E eles estavam todos envolvidos lá com problema problemas grandes, eu ficava até muito preocupado, porque eram problemas, eles iam resolver problemas, né? Então isso é anterior ao PCdoB? O PCdoB vem depois. O PCdoB vem, eu acredito Betão, que modéstia à parte, o nosso movimento lá no Canadá estimula ao PCdoB em São Paulo olhar com interesse para Santos. Porque o que acontece? Aquele é o ano do João Ricardo. O João Ricardo foi um presidente que realizou muitas atividades no colégio, porque ele negociava muito bem com a diretora, ele continua sendo um ótimo negociador, e ele tinha uma noção de limite muito grande. Né? Eu acredito que ele tinha uma noção, ele queria ser um bom agrônomo, tinha uma noção de limite, eu vou me formar aqui, a luta continua, ele tinha uma visão de luta maior que a minha. Eu sou eleito sucessor dele. No final do ano, nós temos uma grande convenção lá, e aí, demente por demente, Serginho para presidente. E eu fui eleito. O mecanismo do centro cívico era um pouco diferente. O centro cívico elege na urna 3 pessoas. É um presidente, um vice e um secretário. O resto é tudo nomeado pelo presidente. Ele sai pela escola nomeando a diretoria dele. Evidentemente que a diretora acaba dando lá, se ele nomear, ela tem o poder de vetar, mas ele nomeia. E aí eu fui eleito presidente. Aí a minha gestão foi diferenciada do João Ricardo, porque eu vivia esse enfervescer político dos partidos, então eu tinha uma visão também muito mais para fora,
tinha uma ligação já com o Rubens Lara, com a campanha da autonomia para Santos, foi no ano da autonomia. E aí eu também tinha uma visão prática de quem viveu no mundo da roça, de quem tinha vivido no mundo lá do Rio Grande, de quem tinha uma visão maior também de Estado, de igreja, de casa. Eu me chocava com a administração do colégio, porque eu vivia uma administração muito humana lá no seminário. Disciplinada também, mas muito humana. E eu acho que eu tinha uma questão também de temperamento. Eu era muito mais radical do que o seu João Ricardo. E aí eu acho que eu tive uma vantagem, Betão. Vamos ver o tempo. Você eleito presidente? Eu fui eleito, presidente em 1983. 83? 84 foi eleição para prefeito? Foi. Então, 84. Desculpa, me enganei. 83 é João Ricardo, 84. 84 eu fui eleito presidente. Então, nós estávamos falando anteriormente ali. Até as forças políticas que permeavam ali eram esse Forças do Trabalho. Sim. E tinha o Partido Comunista. Tinha o Partido Comunista. Não no nosso movimento. Nosso era pequeno demais para ter gente lá. A gente acaba encontrando nos movimentos da cidade. Então, eu ia para o centro dos estudantes, e lá eu me encontrava. Eu me lembro até hoje, eu perguntava, você é de qual? Eu falei, sou do Partidão. Eu falei, você? Eu falei, o meu partido também é grande, né? Não sei como é o tamanho do seu, o meu também é grande. Qual que é o seu? O meu é o PMDB. Eu falei, o seu não é porcaria nenhuma. E eu ficava bravo, falei, por que o seu é Partidão, o meu não é? O meu também não é o partidinho, não. Eu não conseguia entender. Eu me lembro até hoje que naqueles cursos que o professor Armindo fornecia gratuitamente para pré-universitário e tal, e eu tinha uma vantagem. Eu acho que essa era a formação dos padres. Se eu tinha curiosidade, era 2 minutos para eu passar numa biblioteca, pegar 20 livros e ficar maluco. Então, para que eu lesse em pouco tempo, né? Eu me lembro até hoje que ele falou, eu sou do Partido Comunista. No outro dia eu já tinha lido o Manifesto Comunista. E eu cheguei na reunião falando, eu li o Manifesto Comunista, e o cidadão que é do Partidão não tinha lido todo o Manifesto Comunista. O Manifesto Comunista ele não leu todo, mas ele falou que também isso não era importante. Agora, eu me lembro dessa vantagem que eu tive com os padres, de poder pesquisar e poder estudar. Então, eu acho que a minha gestão ela teve esse diferenciado lá no Canadá. Eu acabei tendo uma vantagem sobre o João Ricardo. O João Ricardo era uma pessoa um pouco tímida, enquanto eu acabei trazendo comigo o carisma dos padres. Então, por conta de ter facilidade de comandar uma grande reunião, de comandar os colegas, de mobilizar os colegas, eu rapidamente falei, bom, já que eu tenho a massa, eu vou enfrentar. Então, eu fui muito mais para o confronto com a direção do colégio, com a delegacia de ensino, do que a outra gestão. E aí começa a ter, Betão, uma grande atração da imprensa. E eu não vou me recordar nunca de um jornalista chamado do Fidalgo, da Tribuna, que foi um grande parceiro. Porque o Fidalgo, ele foi muito generoso com a gente, sabe? Eu nunca mais o vi, mas ele foi muito generoso com a gente. Ele percebeu, ele esteve na escola para uma determinada ocorrência, e ele viu a truculência que a gente enfrentava lá. Então, ele me deu um cartão e falou, toda vez que você passar por isso de novo, você me liga. Porque se eu não puder vir, eu ligo para o meu amigo lá na Cidade de Santos, no Jornal Cidade de Santos. E você vai ter o apoio da imprensa. E aí, naquele ano, eu acho que eu saí mais na imprensa eu acho que eu tinha mais matéria do que página policial. Foi um ano que eu saía na imprensa quase toda semana. A gente bater boca com a diretora era motivo de matéria e ele publicava mesmo, publicava com foto, ele chegou a dar páginas para a gente. Então, é uma gratidão que eu tenho com ele, porque, evidentemente, que no terceiro conflito, a diretora colocou para o Conselho de Escola a minha expulsão. Primeiro ela xingou o bispo, depois ela pediu a minha expulsão. Esse Conselho de Escola, quem interrompe a reunião foi o Lara. E eu fui na casa do Lara. Eu tinha chegado da Assembleia Legislativa, eu sabia que ele morava ali naquela região, descobri onde ele morava, esperei ele chegar e falei, o Conselho de Escola vai se reunir agora à noite para me expulsar. E ele deu uma risadinha e falou, vamos lá. E ele foi lá, se apresentou como membro da minha família, como advogado. Ele falou, o que a senhora quiser, como deputado. Eu quero saber por que vocês vão expulsar o aluno. Ainda mais um menino que tem notas boas, que tinha sido eleito presidente. Eu tinha uma vantagem também. Eu achava que, por eu estar na luta, eu tinha que dar exemplo. Então, eu tinha que ter boas notas para que não fosse pego naquilo, né? Porque se eu tivesse uma nota aí, pronto, é um péssimo estudante, manda embora logo. Então, ele acabou interrompendo essa votação. E também o Fidalgo, a imprensa acabava ficando do meu lado, né? Eu enfrentei, naquele momento, Betão, evidentemente que a maldade humana foi grande. A gente enfrentou oposição
do ponto de vista político dela, da diretora, de confronto de ideia, de confronto de administração, de não querer que a gente abrisse a boca para contar como é que está o colégio, e também do ponto de vista de maldade, dela pegar, arrumar lá uns 3 ou 4 bandidos do colégio mesmo, para ir lá brigar com a gente, fazer arruaça, né, fazer cala a boca. Então, eu me recordo de ir para casa e ter que enfrentar a gente na rua mesmo, querer bater na gente e tal. E é muito engraçado isso, porque é uma também das gratidões que eu tenho com os padres. Era muito difícil me ganhar na discussão. Podia ganhar na porrada. Então, acho que até os outros, depois que vinham, falavam, não, vocês batem primeiro, porque se o menino abrir a boca, vocês convencem vocês. E eu acabei até convencendo uma turminha lá da Pesada, que era da Pesada mesmo, que ali aquela rua que dá ali do lado do Canadá, tinha realmente uma turminha muito voltada ao tráfico, né, à droga e tal, que era a Vaia de Abreu, que acabaram virando uns aliados nossos. Por incrível que pareça, acabaram transformando em aliados. Fizemos uma aliança muito boa com eles. E eles mesmo falavam, olha, a gente foi instruído para vir aqui e tal, para ir lá. O Lara entra na reunião lá? Como é que é o negócio? O Lara entrou na reunião. Eu particularmente, acabei, já tinha um carisma muito grande com ele, mas eu fiquei muito emocionado pela atitude dele. Porque minha avó viva e a minha irmã foram ao colégio, chamadas oficialmente pela diretora. E eu estou chegando com a minha avó, eu avisei ele, eram umas 6 horas da tarde, e fui para casa buscar minha avó e minha irmã, porque o conselho de escola chama a família para expulsar, para avisar que vai ser expulso. E eu estou chegando com a minha avó e o Lara chegou de carro. E o motorista do Lara que levou minha avó de volta. Ele não deixou minha avó entrar no colégio. Falou, não tem nada disso, não tem expulsão nenhuma. Pode ir para casa, avó. Vai para casa. E falou para minha irmã, pode ir para casa. Não, isso aqui é um mal entendido, eu vou resolver com a diretora agora. E eu me recordo que foi a primeira vez que eu vi assim, um pouco de autoridade nele. Dele entrar bravo, de falar, não, vocês não vão expulsar, expulsando o Serginho, vocês estão me expulsando. E a partir daquele momento, a diretora não foi poucas as vezes que ela falou, ele é protegido de um deputado. Falava isso para a delegada, falava isso para quem viesse, ela falava, ele é protegido de um deputado. Nós tivemos um problema grande naquele ano. O nosso deputado, que era candidato a prefeito, não vira prefeito. E o outro candidato, talvez numa política dele de varrer a gente da cidade, eu acabei tendo que enfrentar esse confronto no colégio. Então, agora o seu deputado não foi eleito prefeito, mas o que foi eleito prefeito é meu amigo. E aí nós tivemos essa briga que vai, se você da educação se lembra, nós tínhamos a delegacia de ensino, mas não tínhamos a divisão regional. Eu fiquei entre a dona Nilza Bernardi e a dona Marisa Kazufka. Meu histórico escolar é remendado por isso. Porque no final do ano de 2004, no começo de 2005, o Conselho de Escola se reúne de novo e eu sou não expulso. Porque já não existia mais a figura da expulsão, ela tinha sido removida pelo governador Franco Montoro. Mas existia uma outra figura, tão ruim quanto, que chamava-se transferência compulsória. E eu, em 2005, volto à escola, já elegendo o meu sucessor, para saber que eu... E no ano que o Senado Federal estava aprovando o Grêmio Livre, eu já volto, no final do ano, como presidente da cidade, eleito pela cidade como chefe do movimento estudantil na cidade. Eu volto para o Colégio Canadá e recebo a notícia de que eu tinha sido transferido compulsoriamente pelo Conselho nas férias para o Primo Ferreira. Um colégio que não era só as grades, né? Tinha também toda a questão da diretora lá, que tinha toda uma parceria até comprovada aí com prisão, com tortura no passado e tudo mais, né? Evidente que eu me neguei aí para o Primo Ferreira, e aí eu tive o auxílio do professor, nosso advogado de recursos humanos, Sérgio... Sapor. Não, nosso... que depois veio ser o vice... Isso, Sérgio da Cunha, que entrou com uma representação na Secretaria de Educação. E aí, graças a essa representação, eu fui ouvido pelo Conselho Estadual de Educação em São Paulo, quando o secretário era o Paulo Renato, e foi pouco antes de eu realmente embarcar já para trabalhar com o Rubens Lara. Foi logo depois da eleição, acho que você deve se recordar nisso. E aí o Sérgio da Cunha conseguiu remover todo esse processo para que eu pudesse terminar o último ano no Colégio Canadá, via uma canetada do secretário Paulo Renato, que passou por cima do conselho e desconsiderou a transferência. Sem dúvida nenhuma,
causando uma grande frustração na diretora do Colégio Canadá e na diretora do Colégio Primo Ferreira, que nessas alturas já devia estar me esperando lá com uma sala de tortura, né? Ela já estava me conhecendo. Eu fiz questão depois de, como ela não teve o prazer de me conhecer como aluno transferido, ela teve o prazer de me conhecer como presidente da entidade dos estudantes, porque a gente fez muita passeata lá na porta do Colégio Primo Ferreira, brigamos muito lá por causa das grades. Eu não sei se ainda está viva, mas a professora Maricléia com certeza sofreu bastante também por conta. Eu acho que ela até deve ter dado graças a Deus que esse menino não veio para cá no final das contas. Mas foi um período rico, de bastante agitação. Naquele ano, eu não posso deixar de registrar isso, naquele ano, a Secretaria de Educação nomeia a professora Marisa Kazufka. E a professora Marisa Kazufka nos ouviu uma sugestão, que existia muitos centros cívicos ainda. Nós já estávamos prevendo lá nas nossas reuniões que o movimento estudantil, comandado pelo PCdoB em São Paulo, comandado naquela época era uma tendência chamada Viração, que fazia parte do Apolinário Ribeiro, que era irmão do deputado Aldo Ribeiro, que ficou em casa uma época, escondido, ficou em casa. Teve um problema lá com um monumento que o Jânio Quadros fez, um monumento fascista nos Jardins, e o menino lá, irmão do Aldo Ribeiro, andou pintando lá, eles andaram fazendo um protesto naquela ilha, ele andou fugido, ficou em Santos, ficou na minha casa um mês, foi uma ótima companhia para me agitar mais ainda. E esse menino Apolinário Ribeiro, ele deu a ideia para a gente, por que a gente não sugere para a nossa delegada um encontro de centros cívicos? Porque vai morrer, eles vão morrer, nós vamos nascer o Grêmio Livre vai voltar, mas vamos fazer uma reunião. E nós fizemos essa reunião, e a delegacia de ensino encampou a ideia como uma atividade. E, no final das contas, aqui para nós, que as mulheres estão tudo malucas, porque imagina, reunir todos os centros cívicos, eram tudo propício a revoltado. Elas reuniram a fome com a vontade de comer. Naquele dia a gente fundou, em Santos, a União Municipal dos Estudantes Secundaristas. E fundamos ali, com o presidente de centros cívicos, do Avelino, do Escolástica Rosa, de tudo quanto é colégio, marcamos uma reunião clandestina na igreja Bom Jesus dos Passos, aí ao lado do Canadá, e marcamos um congresso. Vamos fazer um congresso? Cada colégio manda delegado e a gente elege um presidente para comandar a cidade. E fizemos isso na clandestinidade, sem nenhuma diretora saber, elegemos os delegados, aquilo era proibido. Já na altura do campeonato tinha delegado não querendo mais ir, porque o pai falou que era proibido, que falou que ia ser preso, que não sei o quê. E eu falava, não, mas vai ser na igreja, o congresso vai ser na igreja. Fala pro seu pai que você vai para a missa. E aí marcamos nesse momento, aí marcamos a reunião, e fizemos a eleição lá. E lá eu fui eleito presidente, não foi num colégio, foi no Nosso Senhor dos Passos. Então. A segunda parte da entrevista com o Sr. Sérgio Ferreira, dia 17 de novembro. Então, nós estamos falando sobre o Congresso, né, da União Municipal de Estudantes. Então, nós não tínhamos aqui na cidade, Betão, um organismo que congregasse todos os colégios, que tivesse representação de todos os colégios, alunos de todos os colégios. Então, o Apolinário Ribeiro trouxe a ideia para a gente. Né? Ele veio, eu já tinha o conhecido através da campanha, acho que da campanha do Lara para deputado. Na época ele se apresentou como Viração, que era uma tendência forte. Me convidou para um evento da União Paulista de Estudantes Secundaristas. Eu fui lá no centro de São Paulo, um evento num auditório. De lá vem a ideia, porque quando eu fui lá era um auditório de um colégio católico, se não me falha a memória, de um colégio dos dominicanos. E a primeira atividade foi uma palestra com o Frei Beto. Eu gostei daquilo, me senti em casa. E vim para Santos pensando, poxa, eles têm uma união estadual, nós não temos uma união municipal. Nem municipal, e naquele momento era metropolitana. Porque nós tínhamos muitos estudantes de Cubatão que participavam. Cubatão era muito forte. Praia Grande tinha algumas pessoas também, Guarujá também. Mas Santos, São Vicente e Cubatão era o mais forte que tinha. Estudantes que vinham, que queriam participar. Então nós tivemos a ideia lá naquele bendito encontro dos centros cívicos, e eu tive a ideia de falar, olha, eu sei um lugar que a gente pode fazer esse congresso. E fui lá cobrar do Padre Xavier. Falei, Padre Xavier, o senhor falou que me apoiava. Agora eu marquei uma reunião para um sábado, tinha até casamento, ele ficou preocupado. Falei, vai atrapalhar o casamento. Falei, não, a gente espera acabar o casamento. Não, vai ter gritaria. Falei, não vai ter gritaria. E quantos é? Eu falei, uns 20. 230 estudantes.
aquele salão ficou transbordando jardim e tal. Mas o padre gostou, sabia? O padre gosta. Ele virou para mim e falou assim, olha, tem que trazer essa juventude aqui, montar um grupo de jovens na igreja. Ele ficou sonhando que a gente ia montar alguma coisa lá. Nunca montei grupo de jovem nenhum. E aí, e quando ele reclamava, cadê o grupo de jovem? Eu falava, o senhor falou que eu estava viciado em vela, agora só quer o quê? Agora eu já fui para lá, não volto mais. E aí nós montamos esse congresso, evidentemente que falando que era uma reunião só para estudantes. O fato de ser numa igreja colaborou muito, porque o fato de ser numa igreja não teve suspeita, os pais não proibiram ninguém de ir, os menores principalmente, e lá eu fui eleito presidente. Fui eleito presidente com a tarefa de criar uma entidade mesmo, de registrar uma entidade. E aí nós tínhamos uma briga interna. O Centro dos Estudantes de Santos, propriedade da Avenida na Costa, que nós tínhamos tomado a sede de volta do Projeto Rondon 1 ano antes, ele estava na mão dos universitários. Porque naquele momento o movimento estudantil mesmo era dos universitários. Eram do pessoal das faculdades, os diretórios acadêmicos e tal. Que nos olhavam com bastante... A gente era um tipo de calouro no movimento estudantil, né? Um tipo de bicho lá. Eles não davam muita atenção pra gente. Quando davam, a gente vivia dos restos, assim. Eu me lembro de eu ir lá no Centro Acadêmico do Santa Cecília, que tinha sede, eu ia lá pedir papel, falava lá com o presidente, você tem que me dar lá uns 500 folhas de sulfite para me rodar o jornalzinho no mimeógrafo. E ele falava para mim, não temos nem para nós. Aí ele acabava dando. Né? E aí a gente depois eu descobri a Câmara de Vereadores, aí foi uma beleza, que eu era o maior pidão que tinha. Aprendi com os padres, viu? Aprendi com os padres. Se eu ia no gabinete da Thelma, pedia papel, a Thelma nunca ajudou. Agora, nunca, nem papel, nem nada, nossa senhora, dava autógrafo. Eu não aguentava mais colecionar o autógrafo dela. Mas a gente ia, gosto muito, mas não dava. Ela apoiava, falava lá na tribuna, uma vez ou outra ela falou lá do problema do Canadá, mas papel mesmo, que a gente queria papel para fazer os panfletos, não dava papel. Não, quem dava era o vereador Silvino, que naquela altura do campeonato já tinha contratado a Rosaninha, que acho que eu não sei se ele dava ou se ela que dava, né? Ela que arrumava pra gente. E o vereador Noé de Carvalho. Noé de Carvalho recebia a gente na Câmara, gostava, porque é assim, eu já tinha percebido que os velhos adoravam que fossem jovens lá, principalmente as meninas. Então eu fazia uma delegação de umas 20 moças, ia lá, ele adorava, mostrava a cama, mostrava quadro, e eu já passava lá para pedindo 2, 3 mil folhas de papel, ele mandava até rodar o jornalzinho na Câmara. Falava, traga aqui o jornalzinho, você fica roubando papel, trazendo, você fica aqui. Outro dia eu descobri que você andou falando que eu mandei dar o papel, eu não mandei papel nenhum, você acabou levando não sei quanto papel. Falei, mas é pro jornalzinho, traz o jornalzinho que eu mando rodar, pronto. E mandava rodar o jornalzinho pra gente. Agora, neste momento, eu estou fazendo aqui, evidentemente, uma alusão folclórica, mas é fato. O pessoal do PT, que começa a nascer paralelo ao movimento estudantil, que vinha também do movimento universitário, mas que já começava a ter também atração pelo movimento estudantil, porque nós estávamos transformando aquilo numa evidência, saía no jornal, né? A matéria do encontro na igreja saiu 3 dias depois do encontro no jornal Cidade de Santos. E o padre me chamou. Meu Deus, você fundou um negócio aqui na igreja e nem me avisou? Agora o bicho está atrás de você. Eu falei, não, mas agora eu não estou nem na igreja. Agora que morreu Inês, não quero nem saber. E nem atendi telefone mais. Mas eu, no fundo, o padre Xavier até ficou meio magoado comigo. Ele fala que eu traí ele. Mas eu tinha que ter um espaço para fazer o encontro. Ele tinha prometido. Então eu nem sinto que foi tanta traição. Mas ele acha que eu tinha que ter avisado ele antes. E vazou para a imprensa, não. A gente combinou para sair 3 dias depois. Evidentemente que não botou nome de ninguém, mas foi uma foto que mostrava aquela multidão de estudantes. Marcamos uma reunião com a delegada de ensino, que nos recebeu, que aceitou, que deu uma legitimidade e que, segundo ela, ia passar uma circular, uma portaria para todas as diretoras que permitisse que nós tivéssemos livre acesso às escolas, à delegação, para poder montar. E nesse comunicado da professora Skazuf, que acho que já dizia que o Grêmio Livre estava no Congresso já para ser aprovado, então que não adiantava as diretoras criar resistência ao nosso trabalho. Mas o pessoal do PT nasce acho que um pouco enciumado, não é? Nós não tínhamos ainda uma ligação. E eles tinham um problema, eles estavam naquela turma dos militontos. Eles eram um pessoal que vinha em 1000 reuniões. Eles não tinham tempo para fazer nada de concreto. Então era muito difícil a convivência, talvez por isso que os vereadores na época, o Nobel Soares e a Thelma de Souza, muito preocupados em montar a sua estrutura interna, em ter suas lideranças internas, não ajudaram. Mas aí acontece um milagre, uma coisa muito legal. Uma das nossas maiores beatas da igreja, beatas, daquelas que você é incapaz de imaginar ela com uma bandeira na mão, na praça, protestando, beata de secretária do bispo, né, daquelas que vivem na igreja rezando, ladainhas e ladainhas.
não sei o que aconteceu, não sei se foi o Espírito Santo, não sei o que foi, se converte para a esquerda, vai para o PT, e é quem abre a porta também para o pessoal do PT vir para o nosso movimento ir para o PT. O nome era da professora Gema Rebelo, que, na época, se formou em assistente social. Então, acho que a cabecinha dela também, de nordestina, de uma pessoa também carente, que viveu a carência, vir para Santos, né, casada e tal, e vir para cá. E fazer uma faculdade, já numa idade avançada, ela acho que já devia ter uns 50 e poucos anos. E a Gema foi mais ainda, né? Ela chega, ela vai para Cuba e volta já até com bastante crítica à igreja. Assim, acho que ela morreu sem muitas bênçãos da igreja, não. Mas ela foi um grande apoio, Betão, porque ela fazia uma coisa muito legal. Ela era muito didática, ela gostava daquilo que a gente tinha lá no Comitê da Amazônia, que era curso. E o nosso maior problema era a formação. Porque como é que você faz com um rapazinho do colégio que quer participar? Você não consegue, em um ano de gestão, de campeonato de futebol, de campeonato de música, de atividade de brigar para ter um bebedouro a mais, ou de brigar para melhorar a biblioteca, ou de brigar para poder... Você não consegue formar ele enquanto liderança. Formar mesmo, liderança concreta, né, capaz de comandar uma reunião e tal, e liderança também de estrutura, de ter uma ideia, de entender o que nós estamos vivendo, o que é o país, de entender a conjuntura, de entender... Né? Então, ela fazia isso. Ela dava um curso maravilhoso que era como funciona o Brasil, como funciona a sociedade, que era, na verdade, os trabalhos das comunidades eclesiais de base, que eram os livretinhos lá do Centro de Documentação da Vergueiro, que ela trazia de São Paulo, e que davam um curso de formação política, de mostrar tal. Naquele ano, a primeira grande tarefa do movimento estudantil, nós somos chamados lá pelos mais velhos, que eram os nossos tinha mania de querer ser nossos tios, nossos pais, que eram os universitários. Fomos chamados a uma reunião conjunta. Nós tínhamos uma briga com eles, porque aquela sede, originalmente, foi construída pelo único movimento que a cidade tinha na época, que era secundarista. Santos, na década de 50, na década de 60, não tinha universidade. Então, quem construiu aquela sede fomos nós, secundaristas. Mas estava na mão deles, que eram os universitários. Então, a gente já ia para lá meio bravo, né? Acho que na primeira reunião eu já consegui uma sala para nós lá. Olha, consegui não, já cheguei lá falando, qual é a minha sala? Porque vai te catar, nós também temos sede aqui, nós construímos isso aqui. E aí, evidentemente, que o presidente era um tal de Marcão, da odontologia, que era muito ligado a Nancy, que tinha sido presidente também, a Nancy Alonso, que também estava junto nessa reunião. Dá uma sala para eles aí, não enche o saco essa molecada aí. Mas não quero bagunça aqui, eu me lembro disso. E logo eles, né? E aí a gente disputava muito a liderança. O tema, na época, era autonomia para Santos. E aí nós falamos, não, vamos ficar cuidando das melhorias nos colégios, mas vamos se engajar também na luta de todo mundo pela autonomia. E aí tem uma grande caravana que vai para Brasília. E eu fui nessa caravana. Né? Tava lá o vereador Adelino, acho que era um dos organizadores e tal. E eu fui para Brasília. Ficamos lá uma semana esperando o vice-presidente assinar. Talvez eu esteja fazendo uma confusão danada de datas, né? Porque eu estou colocando a autonomia primeiro, depois da eleição do Lara, né? É que eu embarquei na história do Lara e fui para primeiro. Mas a luta pela autonomia foi primeiro. E aí eu fui para Brasília. Brasília me deu uma visão maior. Eu conheci lá o Senado, vi aquilo tudo, né? Vi o vice-presidente, vi aquilo tudo. E evidentemente que eu volto para Santos com a cabeça bem recheada. É verdade, é isso mesmo. É 83 que eu fui eleito presidente no Canadá. Em 84 eu estou fazendo a minha sucessão. É isso mesmo. E a eleição do Lara. Foi logo depois da autonomia. Foi aquele ano de 83 que assina a autonomia, a luta pela autonomia, e em 84 vem a luta, vem a eleição, que foi transferida de data no primeiro momento. Eles fazem aquela sacanagem de transferir a data. O vice-presidente deu, e depois o Figueiredo vem do exterior e dá de novo, mudando a data. Foi só uma desculpa para mudar a data. E aí, Betão, naquele momento, a gente já se transforma numa consciência maior de luta política, porque aí, quando a gente cria a entidade municipal, o organismo municipal, nós começamos a ser convidados a participar dos congressos estaduais e nacionais. E aí eu comecei a ir no congresso estadual, e aí eu comecei a ver que tinha o pessoal do MR8, que tinha o pessoal do PCdoB, que tinha o pessoal do Partidão, que tinha o pessoal, né? E também tinha o pessoal, naquele momento histórico, tinha o pessoal até da direita mesmo, tinha lá os PDT, PP, sei lá o quê, tinha lá uns grupos que a gente considerava assim a esquerda mesmo, né? Da deputada Ivete Vargas, eu me lembro dessa gente que estava lá, que tinha lá bancadas e tal, e tinha os seus gritos também e tal. Então, eu fui nesses primeiros congressos.
E aí nós tivemos uma gestão de 2 anos na UMES, né? Bastante difícil, foi uma época difícil. Fiz também a sucessão, já na sucessão enfrentando os meninos novos do PCdoB, né? Na verdade, a minha sucessão da UMES, eu enfrentei quase todas as forças políticas. Elas concordavam que eu continuasse, mas eu já tinha continuado pela segunda vez, eu não queria mais, né? Eu já tinha me sacrificado muito, então eu queria largar para uma nova diretoria. E as forças concordavam, se eu fosse o presidente, não teria tanta guerra. Mas eu acabei não aceitando, e aí nós chegamos ao luxo de já ter grandes rixas entre o Colégio Canadá, o Colégio Escolástica Rosa, o Colégio Primo Ferreira, de querer ver quem que ia disputar, e evidentemente esses colégios representando já forças políticas, né? O Canadá acabou sendo herança do PCdoB, né? Eu tinha uma fonte de gratidão com o Apolinário Rebelo, que é irmão do Aldo Rebelo, e aí eles vêm para Santos, vem o doutor Fábio, não é isso? Com a mulher dele, a Agnes, oratória e tal, sem contar estudantes de direito e tudo mais. Se eu tivesse hoje lá, eu ia inaugurar um curso novo, que eu acho que é o que nós estamos precisando, sabe? Não é tanto de oratória. Eu ia inaugurar um curso muito legal, que eu acho que é o que todo mundo está precisando, que é o curso de escutatória, que é um outro curso também muito bom, que vocês estão fazendo hoje, que é um curso ótimo. Mas nós fizemos lá curso de como fazer uma reunião, como conseguir fundos para uma reunião, para uma entidade, como organizar uma entidade a nível de direito, registrar no cartório, ter o CNPJ, como conseguir financiamentos, como organizar um jornalzinho para a sua entidade, para o seu grupo, como organizar uma palestra, como organizar uma reunião. E daquele momento começa a nascer. Quem se apropria muito disso é os movimentos de moradia, que até hoje são amigos, me chamam e tal. Movimento de cooperativas de costureira, cooperativas de construção civil, cooperativas do porto, lavanderia de cooperativa, tudo isso que nasceu, que está aí, ainda que sobrou alguns, vem desse momento, que a gente acaba criando lá o curso de cooperativas e tal. E aí, nós estudando um pouquinho essa questão, o que a gente fez? Nós temos um diploma. E o diploma era assinado pelo prefeito. Você terminava o curso, você ganhava o diploma. E ganhava o diploma numa solenidade, que tinha hino nacional, que tinha auditório, e era uma coisa fabulosa ver como as famílias, para um curso bobo, simples até, de 6 meses lá, uma vez por semana, de 3 meses, como no dia da entrega do diploma, você é testemunha, você presenciou isso, vinham às vezes a família inteira, o pai, a mãe, o vô, a tia, os filhos, todos muito bem vestidos, para ver o pai ganhar o único diploma que tem na vida, que é o diploma. E olha, eu fico emocionado, porque eu ainda hoje vou muito lá no Rádio Clube, a gente tem um trabalho bonito da igreja e tal, e eu vou na casa das pessoas, vem tomar um café, Serginho, não sei o quê, e eu entro e eu vejo, às vezes, aquelas casas muito pobres mesmo, né, muito simples, e você vê lá o diplominha da prefeitura enquadrado, né, colocado na parede, que às vezes é o único curso que o cidadão fez. Né? Nós tínhamos curso de como funciona a sociedade, criamos uma infinidade de cursos. Colocamos cartazes nos ônibus, e pagávamos via gabinete. O gabinete dava lá uma ajuda de custo e a gente financiava isso e foi tudo certinho, tudo aprovado. Aí, em determinada época, houve um pouco de ciumeira disso, porque cresceu muito, né? Aí a Secretaria de Cultura queria levar, lá o secretário de Cultura que entrou queria levar, aí a Secretaria de Educação também queria levar, aí todo mundo queria levar. E depois que nasce, geralmente é assim, aparece bastante pai, né? Mas aí quando há mudança de governo, evidentemente que a primeira coisa que eles tinham lá mirado, que eles iam detonar, era aquilo, né? O acordo foi quebrado no mesmo dia que o Beto Manzotti que foi eleito. Foi todo mundo... Porque eu era cargo de confiança, mas os outros eram contratados e tudo, foi todo mundo... E o acordo foi dissolvido na primeira semana que o gabinete tomou ciência que tinha, dissolveu tudo, né? O que foi uma pena, porque naquela semana que foi dissolvido, já tínhamos 1.200 pessoas inscritas para os cursos daquele ano. E nós fizemos questão de avisar que quem dissolveu foi o prefeito. Assim como um leva o mérito para fazer, o outro tinha que levar o demérito por ter tirado, né? Essa foi uma passagem. Quando acabou a gestão do Davi, em 98, é isso? 97, 98, né? 96. 96 para 97. Eu saí, fiquei um tempo fora, em 97 eu comecei a teologia, e aí voltei para o seminário. Então, dezembro de 97 eu voltei, fiquei em 98 e 99. Em 99 eu concluí a teologia e aí eu já estava pronto para ser ordenado.
quando os padres operários vão embora, eu passo por uma série de conflitos também internos com a igreja, conflitos até também pessoais, de pedir mais coerência. A igreja estava realmente bastante desgastante, todo esse processo de denúncia de pedofilia. E eu vivia, Betão, um drama muito maior, porque eu tinha sido seminarista menor. E como seminarista menor, eu não tinha visto isso. Nosso seminário isso não chegou perto. Isso vem da Irlanda, vem dos Estados Unidos, vem de toda a deformidade que o João Paulo II abençoou e manteve. E eu me revoltava muito tinha muita crítica a isso, né? E realmente era um período de escuro. Dom Davi mesmo falava, filho, o que você tem que fazer é rezar. Se você quer ser padre agora, é bom você olhar para o padre Marcelo. É isso que a gente quer agora, é o modelo que a gente quer agora. E aí esse modelo eu não queria, também não aceitava e preferi sair. Tal qual faz o Frei Beto, que não é padre. Eu preferi sair. Como eu tinha feito tudo errado até aquele momento, né, Betão? Falei, agora eu vou fazer direito. Entrei na faculdade de Direito e fui fazer Direito. Então, em 2000... eu faço vestibular, entrei na Direito, fui ser estagiário numa empresa e me formei. E aí já engatei no trabalho. Você fez Direito aonde? Fiz Direito na Unisantos. Na Unisantos. Não tinha como não fazer lá, né? Era um desafio voltar para a própria casa por cima. E eu tinha que fazer, eu me lembro que foi uma aposta que eu fiz com uma das doutoras lá no escritório, que ela falou para mim que eu não passava no vestibular. E que eu fizesse no vestibular da Unip. E eu falei que na Unip era fácil, eu queria fazer no mais difícil, que é Direito na Unisantos à noite, que era o mais concorrido. Aí eu passei, depois que eu passei, falaram que foi a ajuda do padre, né? Ah, também isso não vale, o bispo te passou. Aí eu me formei em Direito, fiz o Direito, não quis fazer o OAB ainda. Na verdade, a OAB hoje necessita de muito preparo, né? E logo eu engatei esse escritório depois se dissolveu, se criou uma nova oportunidade, e acabei ficando no mercado. Terceira parte da entrevista com o seu Sérgio, dia 27 de novembro de 2010. 17. Então, você entrou na faculdade de Direito, então que ano você entrou em Direito? Então, eu entrei em Direito em 2000 e concluí em 2005. Como é que foi lá no Direito? Então, a faculdade de Direito foi um momento sofrido, Betão, porque eu tinha feito a filosofia num outro campus, eu tinha já... Não foi uma faculdade que eu fiz com gosto, eu tinha sérias críticas à geração que estava lá estudando comigo, a estrutura da faculdade de Direito. As faculdades de Direito, elas têm uma estrutura bastante complexa, né? Nós somos o país dos bacharéis, né? Você tem aí uma estrutura de elite mesmo, né? Que cria uma mentalidade de elite, uma mentalidade de manipulação da realidade, um descompromisso com a realidade mesmo. As coisas só acontecem de fato se a lei diz que elas acontecem. Isso é uma falácia grande que acaba entrando na cabeça das pessoas e até, de certa forma, até deforma as pessoas. Eu costumava dizer na época que chegava a ser até perigoso, né? Então, você imagina, se você cometer um crime que não está na lei, que aquilo é crime, não está na lei, não existe. É o grande problema jurídico que se tem hoje, por exemplo, com o caso aí desse goleiro, né? Então, se não se encontra a prova do crime, cria-se uma brecha para você cometer um crime e sair livre. Então, a grande discussão do que é o direito, né, do que é o ético, do que é o moral, são problemas grandes na nossa cultura. E a faculdade de Direito, em vez de aprofundar de aproveitar essa oportunidade, né, e formar realmente pessoas comprometidas com o direito, nesse aspecto, eu tenho a sensação, não tenho certeza, porque eu não conheço profundamente, mas o pouco que eu li, a cultura islâmica é mais rigorosa nisso, né? Independente de julgamento se é certo ou não, segundo a nossa visão, mas pelo menos lá eles têm essa coisa de formar baseado no direito, baseado no que é direito, no que a gente popularmente fala que é direito. E não num burocrata legal, né? Num burocrata que procura se locupletar da lei, que está buscando apenas o teu sustento na manipulação da lei. E, infelizmente, as nossas democracias ocidentais, elas têm esse jogo, né? São muitos atores. E nos países latinos ainda se torna pior, porque a burocracia, o Estado, são todos bastante dificultosos. Então, a lei acaba sendo como cirurgia plástica. É um grande benefício da ciência à disposição de poucos, de quem tem dinheiro para poder usá-la, né?
Então, geralmente, são poucos os advogados mesmo que saem de lá com uma consciência de tentar trazer direitos para a lei. Você tem uma ideia da grande polêmica que eu criava na Faculdade de Direito? São Tomás de Aquino ensina, até por conta de um problema da Idade Média, de que quando as condições são de extrema necessidade, tudo é de todos, tudo se torna comum. Isso era uma doutrina cristã pregada nas igrejas, pregada pelo Papa na Idade Média, por conta das cruzadas, por conta das guerras que existiam. Então, no momento de guerra, em que passava um exército, que passavam aquele exército praticamente sem arma de fogo, a plantação, a comida, tudo se transformava de tudo, porque não tinha como você limitar. E essa regra, a gente for levar, né, ao pé da letra, não existe. Não existe, é só ver o saque que o exército americano faz hoje no Iraque, está lá. Só que hoje, evidentemente, deformada por uma potência, né? Mas era isso que a igreja pregava. Como a situação é de extrema necessidade, tudo é de todos. Então, a lei do direito, lei da propriedade, ela cai ali. Ela perde a sua validade, porque na extrema necessidade, aí você pega para alegar logo São Tomás, que ajudou tanto na tradução do Código Romano para o nosso Código Civil, logo São Tomás, que ajudou tanto a pensar, né, e a estruturar grandes pensamentos, como a própria propriedade é tão citado na hora de defender a propriedade, nessa hora não é lembrado, não. Viu? E se você alegar esse argumento para argumentar a favor do sem terra, então aí que a briga pega mesmo na faculdade, né? E você vê doutores, juízes, não. O sem terra não tem nada a ver com São Tomás. Eu falo, não tem. São Tomás é que tem a ver com sem terra, né? Então, é uma coisa complexa. A faculdade se torna um clubezinho da elite, viu? E os advogados, não é à toa que nosso povo popular, o povo se vinga, né? É fantástico ver como o povo, a consciência popular, ela se vinga. É só você escutar aí pelas favelas, pelos nossos lugares mais pobres, o que eles pensam dos advogados. Você vai ver que eles, no fundo, a sabedoria popular se vinga mesmo dessa classe. E nem isso eles estão muito preocupados, não. Então, eu tive uma faculdade muito tumultuada, muito revoltada, muito rebelde de estar ouvindo. Não estava lá para pregar nada, não estava lá para defender nada. Fiquei muito longe do diretório acadêmico esses anos todos, bem escondidinho para que não me descobrissem. E estava lá mais por uma questão de sustento, de sobrevivência. Eu tinha arrumado uma vaga de estagiário numa empresa para trabalhar na área de recursos humanos, né? Então, uma empresa de um conhecido que tinha muitos problemas de recursos humanos. Eu ia lá para fazer esse meio termo com os funcionários lá e tal. E eu via que a Faculdade de Direito podia ser um grande momento de sustento, eu podia ganhar muito mais se eu tivesse a faculdade. E aí eu acabei me aderindo e fazendo o curso. Então não foi um curso muito simpático, não, viu? Não foi um curso que eu gostei, não. Principalmente depois de você fazer filosofia. Você fazer filosofia ou fazer história, né? E estudar direito. E hoje em dia, tem outra crítica que eu tenho também, que eu cheguei a fazer ela lá junto ao bispo, junto à Unisantos. Outra crítica que eu tenho é um absurdo, mas é tranquilo hoje um estudante se formar em direito sem nunca ter lido a Constituição. Lê pedaços. Lê mesmo não precisa. É um absurdo. É mais ou menos como na filosofia, se formar em filosofia e nunca ter lido um dos diálogos de Platão, ou nunca ter lido um clássico da Grécia. É um absurdo, mas é isso que acontece. É um curso muito comercial hoje, eu lamento, não é uma coisa que agrade. Pelo menos quem tem consciência hoje deve sair de lá bastante crítico. Ou brigar, né? Que é uma outra opção. Mas brigar também, eu já estava cansado de brigar, viu? Aproveitando isso, falando da sua formação, então, quais os livros, os filmes que mais lhe marcaram? Olha, Betão, da tua formação aí, assim. Eu tive alguns pais, assim, que me ajudaram muito. Lá no Sul, nós éramos todos obrigados a estudar de frente para um grande vitral. E o padre ficava um andar acima, no mesmo ambiente, numa mesa, observando a gente de cima. Nós tínhamos três vezes permissão de levantar da nossa mesa e para ir ao banheiro ou beber água. 3. Então, permanecer toda a tarde sentado, mesmo que não tenha nada para fazer, mesmo que não tenha lição, você era obrigado a ficar sentado na sua mesa, olhando para frente. Obriga que você faça
alguma coisa, porque tem uma hora que você vai ficar louco, né? Então, ou você desenha, ou você faz alguma coisa. Você não pode falar com o do lado. Então, era muito comum ir à biblioteca pegar livros. Então, eu acredito que, graças aos padres claretianos lá no Rio Grande do Sul, eu tive a oportunidade de ler Monteiro Lobato inteiro, de ler Júlio Verne, de ler bastante desses livros que estavam juvenis. E sem os padres saber, já na 8ª série, no último ano, tinha mais liberdade, cheguei até a ler Jorge Amado. Capitães de Areia. Ele selecionava o que a gente podia ler ou não. Então, eu li Capitães de Areia, li alguns de Jorge Amado, alguns melhorzinhos lá, cheguei a ler. Depois, eu vim para cá. E aqui eu me engajei muito no movimento político, através também do que eu podia ler dos escritores que estavam aqui, que era o Frei Beto, eu lia muito porque tinha esse acesso à igreja e tudo mais. Mas um livro marcou muito a minha formação. E é um livro que eu praticamente obrigo meus sobrinhos a ler. Que eu acho que, se não me falha a memória, você é um dos que até me orientou a ler também, que é A História da Riqueza do Homem, de Léo Rubron. Esse é um livro que eu acho que, se não tiver lido... e é impressionante, é um livro que eu considero um introdutório para qualquer faculdade. Hoje deveria ser obrigado a ler esse livro primeiro. E que é um livro econômico. Né? O Léo Rubron é um grande econômico americano, e que dá uma história... E é um livro, ao mesmo tempo, de história, que te dá uma visão bem clara de história. Eu li... livros também, eu acho que populares. Eu me recordo aqui com carinho do Fernando Sabino, no Grande Metecapto. É um livro que eu gosto muito, que eu leio, que eu também recomendo. Principalmente quando eu vejo alguém doente na família, eu dou esse livro, porque eu sei que é um livro que cura doenças. É um livro muito bom. Eu gosto muito de Rubem Alves, hoje é um autor que eu leio, gosto. Agora, na faculdade de filosofia, eu fui um dos alunos também bastante rebelde. Tanto que quando os padres, na formação, lá nas celebridades de final de ano, celebrações de final de ano, eles questionavam muito a nobreza que era ter os professores. Que a gente tem realmente, a Faculdade de Filosofia em Santos tem realmente professores bastante conceituados, doutores, até em universidades internacionais. Mas eu tinha para mim que eu tinha os melhores professores mesmo, independente desses, porque eu lia os originais. Eu gostava de ler. Esse negócio de ficar lendo fonte não era... Que me desculpa a professora Mariana Chauí, eu até li Mariana Chauí, mas eu não gostava muito de ler Mariana Chauí. Não gostava muito de ler os que interpretavam. Eu gostava de ler o próprio. Né? E não foi uma nem poucas vezes que eu escrevi alguma coisa na prova que a professora falava: olha, esqueceu de colocar quem você está citando. Quem é que escreveu isso aqui? Eu falava: não, fui eu mesmo. E aí ela repreendia. Ao mesmo tempo, aquele momento maravilhoso, que era uma coisa muito bonita, que deve ter sido alguém que escreveu, passava a ser uma coisa horrorosa porque eu que escrevi. Então, perdia todo o brilho. Né? E eu não me esqueço, não foi uma ou poucas vezes que a professora falou que eu não estava lá para pensar. Eu ficava horrorizado com aquilo. Nós não queremos saber a sua opinião. Eu falava: não. Você tem que dizer o que Aristóteles falou, o que Platão falou. Eu falava: meu Deus, não posso falar o que eu acho deles. Não. Mas eu li bastante. Eu acho que da filosofia, da coleção dos pensadores, eu li vários. A igreja, ela cria essa possibilidade de gratuidade para você estudar. Se você quer ter casa e comida e roupa lavada, sem dor de cabeça, sem se preocupar com nada, é a igreja. Você só não estuda porque não quer. Se hoje você tem aí uma cambadinha formada, ordenada e extremamente imbecil, se não falar idiota, porque idiota seria uma promoção, porque são realmente pessoas que não aproveitaram a oportunidade no seminário. O seminário dá uma oportunidade maravilhosa de estudo. Nós não fazemos quase nada. Se arruma a cama e se limpa um ou outro cômodo da casa, mas o resto tem funcionário para tudo. Você tem uma vida de rei. E é cobrado estudo. Pelo menos na minha época era muito cobrado estudo. Meus formadores são os padres argentinos e os padres espanhóis. Os espanhóis já eram europeus, né? Já chegavam aqui para dar aula para índio. E os argentinos se sentem europeus, então estava ferrado. Entendeu? Então a gente estudava ou não estudava. Eu me lembro de eu comentar um ou outro livro e os padres argentinos falavam: isso eu li quando eu tinha 10 anos. Eu ficava assustado com aquilo. Eu falava: meu Deus. Mas eu tive essa coisa da infância, muito acesso à leitura. Na igreja, os livros da Teologia da Libertação, que me influenciaram muito, né? Leonardo Boff, eu li. Era complexo ler, era difícil entender, né? Mas eu li muito biblista também, gostava muito de Carlos Mestre. E voltando para a política, eu acabei também aproveitando aí o que eu podia ter, né, de acesso. Na verdade, as literaturas políticas, mesmo os clássicos na filosofia, também ainda eram para mim bastante difíceis. Eu ainda volto às vezes para ler. Me pego às vezes lendo Marx de novo. E é interessante isso, né? Os pensadores têm essa mágica.
é como a Bíblia. Toda vez que você lê, você descobre uma coisa nova. É impressionante. Mas eu me meti a ler. Me meti a ler lá na adolescência, lá no Colégio Canadá, me meti a ler. Eu queria saber por quê, do Capital. Quando eu descobri que não era um livro só, que eram vários, eu me desanimei um pouco. Mas eu comecei a ler, tentei entender, não consegui. Léo Huberman que ajuda. Léo Huberman me ajuda a traduzir um pouco, a dar uma noção de história. Né? Porque Marx é maravilhoso. Né? Eu costumava falar na Faculdade de Filosofia que a humanidade não dá o prestígio que dá esse velho barbudo. Viu? Esse homem foi no marco da filosofia, para mim. E olha que eu estudei numa universidade católica, extremamente voltada para o materialismo, né? Voltada, não contra o materialismo, voltada para a metafísica. Né? Eu praticamente era o único materialista ali. E eu achava que, realmente, a nível de estudo analítico da história, voltada para a economia, e que explica bem a evolução da humanidade, igual a ele não tem. Você tem pensadores importantes, que depois dele vem muito influenciado, né? Você lê Sartre, você fica maravilhoso, mas não ter lido Marx, você não entende de onde nasceu aquele francês maluco. Você fica, fica um pouco perdido. Acho que a filosofia também tem outro problema, Betão, ela deixa você um pouco maluco. Então, todas as fases que eu tive, altas e grandes na minha vida, eu culpo algum filósofo, viu? Então, acho que tem que tomar cuidado também. Por isso que eu acho importante ser leitura dirigida por alguém. Por exemplo, Schopenhauer é um filósofo que me influenciou muito e ele é muito depressivo. Né? Ele coloca até, dentre as opções de saída, ele coloca o suicídio como uma opção. Né? E eu até brincava com os padres, eu falava para os padres, olha, enquanto Descartes chegou à conclusão que pensa logo existe, né? Penso logo existo, na minha sede de seminário, eu deixei lá para ele, falei, olha, eu penso logo existo. Acabei deixando a vida religiosa com uma frase filosófica. Mas foi uma experiência boa também essa de ler. Hoje, eu estou mais precavido para ler, porque eu estou muito mais voltado à leitura técnica da questão do direito tributário, que é o meu ganha-pão hoje. Leio política, leio jornal, né? Eu gosto muito do Borbio lá, que é um autor maravilhoso, europeu, que tenta explicar um pouco a modernidade que nós vivemos, essa nova fase que nós temos de luta do socialismo. Então, quando dá tempo, volto a ler, mas nunca mais vou ter, acho que, a gratuidade que eu tinha no seminário. Isso não vou ter mais. Não tem como, né? Você hoje tem celular, hoje você tem... E outra coisa também que eu acho que essa garotada vai ter, que nós não tivemos. Eu tenho em casa, guardado, a coleção da Larousse, a coleção da Barça. Não precisa mais disso. Eu outro dia falei para o meu sobrinho, você já vai pesquisar na enciclopédia, tá louco, tio? Imagina a enciclopédia, hoje eles têm um grande oráculo. Nós voltamos à Grécia. A Grécia tinha o oráculo de Apolo, né? Aquele grande oráculo lá em Atenas. Até Sócrates foi lá consultar o oráculo de Apolo, né? Que é uma das passagens mais bonitas de Sócrates. Agora eles têm um grande oráculo que é o Google, né? Então, pergunta para o Google, tio. Qualquer coisa que eu pergunto, você pergunta para o Google, tio. E realmente, eu não sou contra, não. Eu acho maravilhoso. Eu acho que nós estamos chegando... Está aí também, olhando com óculos de fé, eu acho que a humanidade chega a vencer essa luta por uma liberdade maior através da tecnologia. Hoje você conversa com quem você quiser do planeta, sem censura. Poucos países ainda estão mantendo essa coisa da censura, mas eu acho que isso também se quebra, né? A gente até chegou a ver passeatas do Irã por celular, gravado em celular, a gente chegou a saber como é que estava a situação lá, quase que em tempo real, né? Estava tendo a passeata lá, a gente estava podendo ver aqui. Então, eu acho que essa coisa de acesso à informação, a tecnologia vai trazer. Eu acho que quebra muito esse paradigma da cultura, que até onde estava guardada, né? Desde a Idade Média, guardada nas universidades. E eu mesmo tenho essa única crítica, né? De não quererem que a gente lê os autores. Eles querem que a gente lê os comentaristas. Né? De direito, então, é só os comentaristas. Você não lê os autores. A lei, você não lê. Eu falava, mas o que está escrito na lei? Não, pouco importa. Vamos ver o que Thomas Bastos está falando aqui, vamos ver o que a jurisprudência fala. Mas e a lei? Não, a lei não. Quem saber da lei? Ninguém precisa saber da lei. E na Faculdade de Filosofia é a mesma coisa, porque Marilena Chauí falou isso, porque não sei quem falou aquilo. Eu falava, mas e Platão, hein? Ninguém me perguntou para Platão? Não, Platão não. Aquilo ali é em grego, é muito difícil para a gente. Aquilo não é para mortal, né? Aquilo é para semideus ler Platão. E não é. Se você lê o autor, fica tão mais fácil. Te dá uma independência tão grande. Eu mesmo... acho que tinha essa crítica. Nós, não só eu, não era mérito meu, não. O seminário todo, nós tínhamos um papel bem distinto na Faculdade de Filosofia. Porque nós não concordávamos com a Marilena Chauí.
Os meninos ficavam espantados. Falavam, mas como você é arrogante, você não concorda com a Abraham Shaw? Eu falei, não. Mas você leu o quê? Então eu falei, Platão. Eu concordo com Platão, não concordo com ela. E aí era aquela coisa. E os professores não gostam muito, não. Que você lê a íntegra, eles não gostam. Que você lê o autor, eles não gostam muito, não. Acho que também tem medo de perder um pouco da autoridade, né? E Sérgio, você que é pessoa ligada à política, ligada à igreja, como você viu essa situação das últimas eleições, né, o envolvimento de religião com política? Né? Como você viu isso? Como é que foi? Olha, eu vi com bastante tristeza agora. Bastante tristeza. Eu acho que a igreja romana... Hoje eu estou participando também da igreja anglicana, que é a igreja católica que se separou lá na Inglaterra, né? Que tem uma política muito mais, uma estrutura muito mais democrática. Então, nós não temos a figura do Papa, nós elegemos o próprio bispo na diocese, é eleito pelas pessoas da igreja, não é imposto por outra autoridade de fora. E o bispo também não tem aquela função de senhor feudal, porque a igreja católica copia ainda hoje, ela copia o absolutismo da Idade Média, né? O Papa não passa... O Papa é o último absolutismo da Europa. É o último que sobrou, é o Papa. Né? Roma locuta causa finita. Roma falou, acabou o assunto. E os bispos são senhores feudais. Né? Não só politicamente, como administrativamente também. Todas as propriedades são de pertence ao bispo de Santos. Então, o bispo de Santos, seja o atual ou o outro, ou se amanhã sair esse entra outro, ele já entra como dono da mantenedora da universidade, como dono da universidade, como herdeiro do patrimônio. Então é muito difícil essa questão, porque ela envolve a parte financeira também, né? Você vai brigar com quem é o dono da sua casa, fica difícil. Na igreja anglicana não, na igreja anglicana o bispo não tem esse papel de administrativo, ele não é dono, as paróquias os próprios párocos são donos daquele patrimônio. Se eles não quiserem ouvir o bispo, também não ouve, se separa, se divide. O que nos une é realmente o espírito de unidade. E nas eleições, ficou muito claro que uma parte forte da igreja que ainda vem da herança de João Paulo II, que ainda vem aí que está sendo aí regada e irrigada por esse Papa atual, que sempre tiveram na política, né? É uma das maiores hipocrisias é dizer que a igreja não participa de política, né? Essa é a maior hipocrisia que já se ouviu, qualquer pessoa que estuda história sabe, inclusive a história da igreja católica, né? Como foi difícil a colonização do Brasil, é impossível você imaginar. Nós somos até comandados por um padre, né? Tem a regência no período da minoridade do imperador Dom Pedro II, quem comandou o Brasil foi o padre Feijó. Qualquer pessoa sabe da ligação da igreja. E pior, uma ligação comprometida na história, né? A presença da igreja sempre foi muito maior na Casa Grande do que na Senzala. A presença da igreja, a verdade é essa, Brasil, colônia, é a igreja na Casa Grande, não é a igreja na Senzala. Não era a igreja dos perseguidos, não, era a igreja a igreja que abençoava o império. E aí, esse pessoal que está hoje no comando da igreja, comandando aí muitas vezes essa juventude que foi ordenada aí de qualquer jeito, eles têm essa visão, eles querem voltar a essa época, a instituir um poder terreno, né? Eles participam da política nessa forma, né? Voltado a essa questão do poderoso. E como é que faz isso? Trabalha com a hipocrisia. Isso não é novidade. Para qualquer pessoa que estuda um pouco o cristianismo, vai ver que esse movimento aí, ele vai e vem, ele já estava lá na época de Jesus. Já estava lá no judaísmo. É só ler com muita calma a história de Jesus Cristo, escrita por eles mesmo, pelo Evangelho. Não precisa nem ser nenhum historiador, não precisa ser o Saramago, não. Inclusive, eu gosto muito do Saramago. Mas não precisa ser o Saramago. Ele, naquele Evangelho que ele escreve, segundo Jesus Cristo, não precisa nem ser esse. Pode ser o Evangelho normal mesmo, que está na Bíblia, qualquer tradução. Você vai ver que o templo era sempre comandado pelo fariseu, que o fariseu, na tradução correta da palavra, é aquele fiel observante. Aquele cara que era mais fiel, que era mais crente, que era o mais convicto. Esse é o verdadeiro fariseu, é o movimento farisaico do judaísmo, que seria hoje o que a gente chama de ortodoxos. Esse é o fariseu. Mas na nossa cultura ocidental cristã, o fariseu virou hipócrita. Porque quem que associa o nome de fariseu com hipócrita? Jesus Cristo. Ele vai e fala, são os fariseus hipócritas. Né? Ele que chama os fariseus de hipócritas, que chama eles que condena eles por hipocrisia, sepulcro caiado, que condena eles, são 7 ais de Jesus, não é de vós, né? Ele condena 7 vezes os hipócritas.
e apoia e sai dessa condenação para apoiar a prostituta. Eu prefiro as prostitutas do que os fariseus. Então, essa coisa é muito nítida na história do cristianismo. Infelizmente, a igreja se serve ainda para ser manipulada, né? Então, foi vergonhoso a participação nessa eleição, por um lado, né? Por outro lado, nós tivemos algumas vozes, né? Tivemos um bispo que escreve uma carta de apoio a Dilma, tivemos aí tivemos a Conferência dos Religiosos que apoia, mas a grande cúpula comprometida com Roma, porque foi eleita por Roma, porque foi nomeada por Roma, né? Vai para essa brincadeira de jogar a moral, de trabalhar com a moral do pobre, que é a pior moral que tem, a moral mais primitiva, a moral do pobre. Então, vão colocar a questão do aborto, né? É uma hipocrisia danada, né? Olha, gente, onde fica o Vaticano? Fica na Itália. A Itália já descriminalizou o aborto há mais de 20 anos. O Papa não conseguiu resolver lá, vem que encher o saco aqui. E ele vai lá receber os bispos do Nordeste para falar isso, para falar do aborto. Hipocrisia. Vão falar da questão que é uma polêmica nas religiões hoje, a questão do casamento do homossexual, que os homossexuais, infelizmente, ou não, mas lá nas suas organizações, não estão pedindo casamento, não estão pedindo sacramento, estão pedindo reconhecimento civil, é diferente, ninguém quer casar na igreja. Ou se um ou outro maluco quiser casar na igreja, pode ficar tranquilo que também vai achar um padre maluco lá, que naquele de Salvador, para casar, se bobear, casa até junto com eles, mas não é esse o problema não é sacramento, é direito. Então, usam isso. A igreja também hoje se sente enciumada com o poder dos evangélicos, então ela vai a reboque, né, dessas falas aí conservadoras, né, dos evangélicos, e vai para uma hipocrisia. Né? E aí mentiu, né, descaradamente na campanha, mentiu, investiu dinheiro contra, jogou peso contra, a CNBB manda imprimir panfleto, depois fala que não foi eles, com assinatura dos bispos, teve toda uma manipulação, né, voltada aí, só faltou o Papa falar, entendeu? Quem não votasse no Serra ia para o inferno, qualquer coisa assim. Estava esperando uma condenação dessa. Eu acho que a igreja sai prejudicada dessa eleição. Acho que ela sai com a sua credibilidade abalada. Eu acho que é uma oportunidade de ouro, não sei se o governo federal vai aproveitar, mas é uma oportunidade de ouro de meter a mão agora nisso, que agora era a hora dela voltar com o tema. Eu acho que era a hora de jogar, porque nós estamos vivendo uma crise, assim, se a gente olhar, nós estamos falando em 2010, Betão, mas daqui 10 anos o projeto dessa gente é criar um Estado teocrático. Se a gente não tomar cuidado, eu acredito que o grande projeto deles é transformar isso aqui num Irã de evangélico. Se a gente for ver as somas de dinheiro que eles têm, a soma de dinheiro que a Universal movimenta, e se contar que não paga um imposto, não tem televisão que vai concorrer com eles, porque o nível de dinheiro que a Universal investe na Record, sem imposto, porque é um dinheiro que vem limpo da mão do pobre direto para a televisão. Então, é uma campanha, é uma oportunidade de ouro do governo federal começar a questionar com mais profundidade isso. E eu acho que ficou, claro, a lição de casa também que o governo do Lula não fez. Porque se tem um governo que tem as raízes, não digo total, porque tem uma grande vertente sindical, mas também teve uma grande vertente da igreja. Uma grande vertente da igreja. E essa vertente foi sufocada, foi esmagada pela própria estrutura da igreja, e nós não tivemos no governo Lula, não que eu visse, nenhum tipo de reverência. Pelo contrário, comprou conflito com um bispo que queria impedir a transposição do Rio São Francisco. Pelo contrário, Dom Pedro Casaldáliga foi aposentado, e houve várias homenagens para ele, nenhuma delas o presidente foi. Mas ele foi para a inauguração da Record, ele foi para lançamento do livro de Edir Macedo. Então, eu acho que houve uma comida de bola, sim, porque o governo federal, pelo menos, se fosse um pouco mais grato ou fiel a essa vertente, e apoiasse, ou desse tipo de apoio. Isso ficou tão nítido que o Frei Beto desiste de ser assessor do presidente, né, e sai do governo. Eu li o livro dele, A Mosca Azul, depois eu li o Diário do Poder. São 2 livros que ele escreve, e lá no testemunho do Frei Beto fica bem claro que ele considera uma grande burrice o alejamento dessa grande força que o PT tinha, que eram os movimentos de base que estavam na mão da igreja. Foi da mão da igreja que nasceu Sem Terra. E olha, bastou um governo do PSDB para tudo isso renascer e florir no Rio Grande do Sul. Eu tive em Porto Alegre, vai fazer um mês, não é? Um mês que eu tive em Porto Alegre. Festa da menina foi um mês, né? Eu tive em Porto Alegre um mês e você vê lá, eu via lá nitidamente que o Tarso Genro ia ser eleito.
quando eu vou, num final de semana, numa missa, numa igreja que ficava em frente ao hotel, e eu chego na porta da igreja, está o padre com a camisa do Tacho Reis, lá cumprimentando os visitantes, vamos entrar, vai começar a missa e tal, depois ele pôs a batina, depois tirou a batina com a camisa do Tacho Reis. E você vê que refloriu essa coisa popular de novo no Sul, estava nítido que eles iam ganhar. Então eu acho que foi uma burrice, principalmente aqui no estado de São Paulo, onde também nasceu isso com muita força, havia muita comunidade de base e tal. Agora você imagina, Betão, de um lado a igreja cerceia, e no lado civil não tem o apoio. É mais ou menos se a gente fizesse uma analogia, quando a ditadura pegou, os movimentos populares correram dentro da igreja. Quando a igreja expulsou nossos deputados, nosso movimento popular, não acolheu com a mesma força que tinha que acolher. E aí está aí. Eu acho que foi uma participação, de uma forma geral, da Igreja Católica vergonhosa. Acho que ela sai prejudicada. A próxima campanha da Fraternidade vai discutir a questão da economia. Eu não acho que o problema seja entre Dilma e Serra para a igreja. Tanto que alguns padres até acusaram o próprio Serra de assinar leis a favor do aborto, permitindo um aborto legal via SUDES e tal. O problema é outro. O problema é um jogo político de poder, onde vai valer a discussão moral, onde vai valer a discussão doutrinária. E qual é o governo, que está mais doutrinariamente melhor para que a gente possa trabalhar essa coisa conservadora. É isso que está em questão. Essa é a aliança. Eu não vejo que faça muita diferença, não. Eles escolheram por um, porque silenciou-se. A gente sabe que o Serra nem era a favor de tanto, pelo menos historicamente, não era para ser a favor de tanto absurdo que falou na campanha. Historicamente, pela história dele, eu não acho que ele seria. Eu acho que a igreja fez a opção errada, mas ela está movida por isso. Qual é o mais favorável para que a gente... E aí, chega a ser absurdo. Porque tanto problema para se preocupar, atual, tanto problema doméstico, falta de padre pedófilo, padre querendo casar, problemas financeiros. Recentemente, agora estourou um outro escândalo financeiro no Vaticano. Tantos problemas no mundo, globais, para se preocupar, né? E aí, enquanto o polonês, que eu tenho aqui minhas reservas, que não são poucas, né? Por isso que eu acho que o Tiririca está sempre errado, viu? Porque o Tiririca fala que pior do que está não fica. Fica sim, é só esperar que fique. Aí, o polonês já era ruim, mas o polonês era um papa para fora. Esse alemão é um papa para dentro. Ele está pouco preocupado se está tendo guerra em algum lugar, se tem gente morrendo de fome, se tem alguma peste no mundo. Ele está preocupado com nada. Ele está preocupado em que a Igreja Católica seja forte, tenha grana, que ela seja respeitada como Estado. Está mais preocupado com isso, em se legitimar como um poder, uma coisa que não volta mais, que a gente estuda na história, não volta mais, a não ser que volte como farsa. Mas o real não volta mais. Eu duvido que algum governo queira fazer uma cruzada para garantir alguma coisa para esse Papa. Pelo contrário, na Europa, sim, ele está se deparando com verdadeiros problemas. Ele teve a prisão decretada na Irlanda. É isso que ninguém divulga. O Papa teve a prisão dele decretada na Irlanda e quase teve a prisão decretada na Inglaterra, para que não fosse... Ele correu para fazer uma visita lá. Mas na Irlanda ele está proibido de entrar. Se ele entrar, ele está com prisão decretada pela Câmara de Deputados Federais de lá. Por conta dos casos de pedofilia, por conta de ter encobrido. Então pede perdão e tal, mas é bom não pisar lá não, senão fica preso. E na Inglaterra ele foi, porque evidentemente que a Inglaterra tenta, né, se segurar, tem a igreja anglicana e tal. Mas eu vejo, de forma geral, como uma interferência muito negativa. Uma coisa que eu, como ex-seminarista, olho e falo, com certeza, Dom Helder Câmara, vários bispos progressistas que trabalharam que trabalharam em outras eleições, inclusive, quando estavam vivos, devem ter ficado bravos lá no céu, viu? Devem ter ficado bem tristes. Né? Dom Luciano Mendes, tantos bispos que apoiavam, que incentivaram os governos populares, que ajudaram a gente chegar onde está. Então, eu acho que foi de uma forma geral. Colocam temas absurdos. Se houvesse hoje um Dom Paulo Evaristo Arnes, houvesse hoje um Dom Luciano Mendes, nós estaríamos discutindo a fome das crianças na rua, não o aborto. Porque se é verdade o problema do aborto para a igreja, que é um problema doutrinário, um ataque à vida, mas bom, então não vamos abortar. Vamos abortar quando tiver com 10 anos, no crack. Vamos matar no crack, vamos matar na fome, vamos matar nas grandes gangues que tem de extermínio de criança. Vamos matar ali, vamos criar para poder pelo menos roubar o órgão.
que é isso que tem, uma rede clandestina de roubo de órgãos para vender para o estrangeiro. Então, e aí a moral da igreja não serve, aí a moral da igreja não grita. Vai gritar no aborto porque acabou virando polêmica, porque pegaram lá uma entrevista da outra candidata, também toda confusa com esse negócio de aborto, né? Eu acho que foi ridículo, acho que a igreja sai pequena nisso. Acho que, também achei um pouco ridículo a Dilma também se fazer muito de cristã nessa hora, mas acho que é um jogo político. Acho que a religião, no geral, sai perdida. Ela que era para ser um guia da moral, um reservatório de lembrar, esse é o papel do pastor, de lembrar os melhores caminhos, lembrar as melhores tradições, mas não interferir. Nós quebramos isso lá no Primeiro Império, né? Na colonização nós quebramos isso, no patronado. Não temos mais, né? Não temos mais interferência da igreja no Estado. O Estado é laico. A igreja que está lá com o seu sermão, avisando, apontando para as questões mais importantes, não se meter vergonhosamente imprimindo panfleto, falando desse jeito. Acho que também não precisa apoiar a Dilma como o outro padre faz lá, né? Que só falta botar uma faixa no altar. Também não precisa fazer isso. Mas também não pode fazer o contrário, que é também se meter de vez, seja para um lado ou para o outro. Eu acho que sai diminuída, viu, Betão? Sai diminuída, sai... E eu acho que é uma grande oportunidade, se o governo federal criar aí um grupo, uma força-tarefa, para discutir. Porque tudo isso é discussão, é guerra de ideias. Tem uma única vantagem que é bom, é diferente da guerra do Meirelles lá, que é a guerra de grana. A guerra do Meirelles é mais complexa, né, do mercado lá. Essa aqui é uma guerra de ideias, vence quem tem melhor argumento, convence quem tem melhor argumento. Não é à toa que um dono de uma funerária lá, um ressentido da Igreja Católica, montou hoje um grande império que é o Universal do Reino de Deus. A discussão é na ideia. É isso que eu acho. Isso aí. Você quer acrescentar alguma coisa? Não, eu queria agradecer o convite. Acho que é um projeto maravilhoso de guardar a memória dos santistas. Acho que a gente deveria propor para algum cineasta fazer um documentário, viu? Pelo menos das melhores, né? Gravar um pouco para poder passar. O que eu mais lamento é que a juventude não tenha acesso, pelo menos não de cara, esse tipo de trabalho. Talvez a prefeitura pudesse criar um site e ir postando lá no site esses vídeos. Quem quisesse assistir, né? Ir assistindo. Mas eu acho que tem que divulgar, porque de pouquinho em pouquinho a gente reconstrói a história que é feita por todos nós. Muito obrigado.